Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 17, Prestígio. Todos no Vale da Morte ficaram totalmente em silêncio. O prestígio e a aura que emanava do patriarca Gislazon fizeram com que todos os presentes sentissem pressão. Que força tremenda! A mão direita de Linley estava dormente e tremendo ligeiramente. Ele era como um pintinho que foi agarrado por uma grande águia completamente incapaz de revidar. Na verdade, o braço que o patriarca agarrou estava latejando levemente de dor. O poder deste patriarca foi tremendo. Patriarca, este ancião Emanuel me desafiou para um duelo de vida ou morte. A Assembleia dos Anciãos aprovou. Linley disse de maneira nem hostil nem submissa. A Assembleia dos Anciãos aprovou? O patriarca Gislazon olhou de soslaio para os anciãos distantes, nenhum dos quais se atreveu a emitir qualquer som. Em seus corações eles se sentiram infelizes, especialmente aqueles 3 que aprovaram este pedido. Como algum deles poderia saber que Linley era tão forte? E daí se eles aprovaram? Você não ouviu meu pedido agora há pouco? Gislazon olhou ferozmente para Linley. Linley ficou atordoado. Emanuel também disse, Linley, em nosso clã Dragão Azur, ninguém pode desobedecer aos comandos do patriarca. O que a Assembleia dos Anciãos aprovou, o patriarca pode com uma palavra proibir. Você realmente se atreveu a desobedecer. Pelo canto dos olhos, Linley notou a expressão nos rostos daqueles anciãos distantes, depois olhou para a expressão no rosto de Emanuel. Ele não pôde deixar de suspirar para si mesmo. Parece que dentro do clã Azur Dragon, o poder deste patriarca é extremamente alto, superando enormemente o da Assembleia dos Anciãos. Quando o poder de uma pessoa atingisse um certo nível, um clã inteiro facilmente se tornaria um lugar onde apenas sua palavra era suprema. No clã Azur Dragon a palavra de Gislazon reinou suprema. Patriarca, cheguei ao clã Azur Dragon há menos de um século. Há muitas coisas sobre o clã das quais não tenho conhecimento. Linley disse diretamente. Menos de um século. O patriarca Gislazon franziu a testa. Linley, você se atreveu a desobedecer às ordens do patriarca. Isso não tem nada a ver com há quanto tempo você está no clã Azur Dragon. As ordens do patriarca não devem ser desobedecidas. Você ignorou a ordem do patriarca, o que significa que você não tem respeito por ele. Emanuel latiu com raiva. Depois de dizer essas coisas, Emanuel não continuou a falar. Ele sabia que desrespeitar o patriarca era um pecado tremendo e grave. Linley, ao ouvir isso, não pôde deixar de sentir sua raiva aumentar novamente. Uau! Um borrão tremeluzente. O quê? Uma palma bateu forte no rosto de Emanuel, e Emanuel foi atingido com tanta força que todo seu corpo ficou torcido. O sangue voou por toda parte quando Emanuel caiu no chão e então, aterrorizado e confuso, olhou para o patriarca Gislazon. Ele não entendeu por que o patriarca o atingiu. Cala sua boca. Gislazon olhou para ele com frieza. Você é um venerável ancião, ainda não está ciente do erro que cometeu? Hoje, mesmo que ele matasse você, você não teria ninguém para culpar além de si mesmo. Eu nem te castiguei ainda, mas você está aqui balbuciando. Você realmente acha que tenho medo de te matar? Emanuel estremeceu, sem ousar dizer mais uma palavra. Linley não pôde deixar de ficar surpreso. Parece que este patriarca não está apenas apoiando unilateralmente este Emanuel. Dado o temperamento deste patriarca, parece que não importa quem você seja, é melhor não ofendê-lo. Linley também não era uma pessoa precipitada. Este foi o único filho de seu ancestral, o Dragão Azul. O homem que foi o patriarca do clã Azur Dragon por incontáveis anos. A pessoa do clã cuja palavra era lei, o líder de todo o clã das 4 bestas divinas. Como uma autoridade como a dele poderia ser violada? Gislazon olhou de soslaio para Linley e Emanuel, depois para o distante grupo de anciãos. Ele não pôde evitar soltar um bufo frio. Vocês dois e vocês, anciãos. Me siga. Enquanto falava, Gislazon voou no ar. Garoto, você está pronto para isso. Emanuel olhou para Linley. O patriarca odeia quando as pessoas desafiam sua autoridade. E então ele voou no ar também. Linley também olhou para longe. Todos os anciãos seguiram atrás, nenhum deles se atrevendo a fazer qualquer som. Eu me pergunto que tipo de pessoa é esse patriarca. Linley não teve escolha senão voar também. Naquela breve conversa que acabará de ter, ele foi capaz de dizer que o poder do patriarca superava em muito o seu. Para o patriarca matá-lo definitivamente não seria difícil. Neste momento, ele estava aqui nas montanhas Kerit junto com todos os seus amigos e familiares. Era melhor engolir sua raiva no momento. Linley virou-se para olhar para Delia, Bebe, Tarossi e os outros, todos de volta ao Vale da Morte olhando para ele, com os olhos cheios de preocupação. Chefe, tenha cuidado. Não irrite esse patriarca. Tenho a sensação de que ele não é uma boa pessoa para irritar. Bebe enviou seu link espiritual preocupado. O olhar daquele patriarca fez com que até eu sentisse terror. Honestamente. Eu sei. Não se preocupe. Todos vocês voltem agora. Linley enviou de volta espiritualmente. Ao mesmo tempo, Linley também seguiu Emanuel e o patriarca juntos.
O próprio Gislason voou sozinho na frente, sem dizer uma única palavra, enquanto os anciãos e Linley também seguiram sem fazer um único som, sentindo-se bastante pressionados. Linley, daqui a pouco, ao conversar com o patriarca, tenha cuidado com o que você diz. Não irrite o patriarca. O belo jovem, ancião Garvey, aproximou-se de Linley e enviou-o através do sentido divino. Obrigado. Linley enviou de volta através do sentido divino. Não pense que isso é um assunto pequeno. Deixe-me dizer uma coisa. O patriarca odeia quando os membros do clã se matam. Além disso, ele não aceitará que ninguém o desobedeça. Em todo o clã, apenas o grande ancião é capaz de influenciar o patriarca. Garvey disse solenemente. Se você desobedecer à vontade dele apenas mais uma vez, mesmo que a grande anciã venha, ela não será capaz de resgatá-lo. Linley assentiu com gratidão. Ancião Garvey, como você acha que o patriarca lidará comigo? Linley não estava confiante. Afinal, ele nunca conheceu ou falou com este patriarca. Embora neste curto período de tempo ele tenha percebido que o patriarca era extremamente dominador, ele não sabia de mais nada. Dado que nosso clã está atualmente em estado de crise, espero que o patriarca provavelmente não mate você. Ele apenas vai punir você. Garvey mandou de volta. Linley sentiu-se um pouco mais tranquilo. Momentos depois, o patriarca Gislason, bem como os vários anciões, alcançaram o topo da Avenida do Dragão do clã Dragão Azur, onde ficava um grande castelo. As portas deste antigo castelo estavam abertas e todos os guardas se curvaram respeitosamente. Este grupo, liderado pelo patriarca, entrou no castelo. O salão principal do castelo. O patriarca sentou-se bem acima deles no trono, enquanto os anciãos e Linley ficaram abaixo do trono. Ele é como o imperador reunido com seus súditos. Linley, vendo isso, ficou ainda mais consciente do status que o patriarca tinha no clã. Em alguns clãs, os anciões do clã teriam um poder tremendo, mas no clã Azur Dragon era completamente diferente. O patriarca Gislason olhou para baixo. Ele não pôde evitar soltar um bufo frio e gelado. Eu disse há muito tempo que, dada a crise em que nosso clã se encontra, o que precisamos fazer é trabalhar para erradicar esses 8 grandes clãs. Nossos membros do clã não deveriam cometer fratricídio uns contra os outros. Mesmo se você morrer, você deve morrer na batalha contra os 8 grandes clãs. Para 2 dos especialistas do clã que estão no nível 7 Starfin lutarem entre si, é necessário o acordo de toda a Assembleia dos Anciãos ou o meu acordo, antes que o pedido possa ser aprovado. O que? Toda a Assembleia dos Anciãos concordou com o duelo de vida ou morte. Gislason disse furiosamente. Imediatamente um ancião de cabelos prateados que estava na frente disse claramente, Pai, este Linley escondeu seu poder profundamente. Todos nós já o víamos como sendo apenas um deus. Por isso, para o clã, um deus não era nada demais. Mas os 7 Starfiends eram preciosos para o clã. Permitir que 2 demônios de 7 estrelas se matassem era algo que o clã definitivamente não faria. Se quisessem se envolver em um duelo de vida ou morte, teriam que obter permissão do patriarca ou de toda a Assembleia dos Anciãos. Esta também foi a principal razão pela qual Gislason ficou tão furioso quando viu Linley e Emanuel envolvidos em um duelo de vida ou morte. Se alguém quisesse morrer, teria que morrer de maneira digna na batalha contra os 8 grandes clãs. Suficiente. Gislason disse friamente. O ancião imediatamente ficou em silêncio. Embora fosse um ancião, ele também era filho de Gislason. E daí que um pai repreendeu seu filho. No clã Azur Dragon, os 2 membros com vida mais longa eram Gislason e sua irmã. Os outros eram todos inferiores a eles. Esta também foi uma das razões pelas quais a palavra de Gislason era lei. Isso não precisa ser mais discutido. Gislason disse calmamente. No passado você não estava ciente do poder de Linley. Já que agora é óbvio que Linley tem o poder de um demônio de 7 estrelas, então este duelo de vida ou morte não pode mais prosseguir. Linley. Emanuel. Você tem alguma objeção? Gislason varreu os 2 com seu olhar. Sem objeções. Emanuel disse apressadamente. Sem objeções. Linley disse também. Muito bom. Gislason continuou olhando para os 2. Emanuel, você anteriormente acreditava que Linley era apenas um deus comum. Eu quero saber por que você, um ancião, se envolveria em um duelo de vida ou morte com um deus? Diga-me o motivo. Linley olhou de soslaio para Emanuel. A razão pela qual Emanuel quis matá-lo foi por causa de seu artefato soberano. Emanuel ousaria admitir isso agora? Emanuel começou a suar. Grandes contas apareceram em sua testa. Patriarca, esse Linley não me mostrou nenhum respeito. Ele foi longe demais. Na minha raiva, eu assim. Um bufo gelado sacudiu todo o palácio. O corpo de Emanuel não pôde deixar de tremer. Você se atreve a mentir na minha cara? Gislason riu. Eu te dei uma chance de contar a verdade, mas você não aproveitou. O rosto de Emanuel ficou branco instantaneamente. Eu não vou matar você. Gislason olhou friamente para ele. O grande ancião está atualmente precisando de assistência. A partir de amanhã, vá para o lado do grande ancião. Quanto ao que a grande anciã providenciará para você fazer, cabe a ela decidir. O corpo de Emanuel tremeu, seu coração se encheu de terror. Sim, patriarca. Emanuel ainda respondeu. Agora vá embora. Vá ficar ali.
Gislazon retrucou com desgosto. Emanuel recuou imediatamente para um lado do salão principal. O olhar de Gislazon agora se voltou para Linley. O canto de seus lábios se curvou ligeiramente para cima. Linley, certo? Sim, patriarca. Linley respondeu. Ao longo de todos esses anos, aquelas pessoas que ousaram ignorar diretamente minhas ordens, você sabe o que aconteceu com elas? Gislazon disse. Linley tremeu ligeiramente. Ele não pôde deixar de ter um mau pressentimento. Será que esse Gislazon iria matá-lo? No entanto, Linley ainda falou. Patriarca, faz menos de um século que retornei ao clã Azur Dragon. Ainda sei muito poucas coisas sobre o nosso clã Azur Dragon. O rosto de Gislazon afundou instantaneamente. Você realmente sabe como se equivocar. Linley descobriu de repente, para sua surpresa, que Gislazon de repente avançou do trono, andando diretamente na frente dele. Depois de inspecionar Linley cuidadosamente, ele imediatamente se virou e caminhou para uma sala ao lado do salão principal. Linley, siga-me. Todos os outros, esperem aqui. Sim, patriarca. Linley seguiu imediatamente. Depois que o patriarca e Linley partiram, os outros anciãos finalmente ousaram soltar suspiros de alívio. O patriarca quer falar em particular com Linley. O que você acha que acontecerá? Uma reunião privada com o patriarca definitivamente não é nada boa. Imediatamente um ancião falou com preocupação. Todos os membros do clã Azur Dragon mantinham o patriarca com pavor e admiração. Se isso fosse passado, o pai mataria Linley. O ancião de cabelos prateados disse. No entanto, no momento o pai provavelmente não o matará. No entanto, embora ele não o mate, sua punição definitivamente não será leve. Não será mais leve do que o castigo que ele deu a Emanuel. Imediatamente, os outros anciãos olharam para Emanuel. Emanuel, ao lado do grande ancião, você terá a chance de realmente servir ao clã. Alguém riu. Emanuel apenas soltou um suspiro baixo. Emanuel, diga a verdade. Qual é a verdadeira razão pela qual você insistiu em matar Linley? Os anciãos começaram a perguntar. Ninguém acreditava que só por uma simples ofensa Emanuel teria enlouquecido tanto. Pare de perguntar. De repente, um ancião de cabelos dourados latiu. Pai. Emanuel olhou para o ancião de cabelos dourados. Este ancião de cabelos dourados era um especialista de terceira geração do clã Azur Dragon e uma figura que inspirava grande respeito entre os anciãos. Afinal, sua mãe era grande anciã. Diga-me, do que se trata? O ancião de cabelos dourados enviou através do sentido divino. Emanuel sabia que sua chance de ganhar o anel do dragão espiral provavelmente estava perdida. Se ele não pudesse ganhá-lo, ele também não poderia deixar um estranho ganhá-lo. Assim, ele enviou de volta através do sentido divino. Pai, Linley está carregando um artefato soberano que protege a alma, o anel do dragão azul de nosso ancestral. O ancião de cabelos dourados ficou instantaneamente atordoado. O que você disse? O ancião de cabelos dourados não se atreveu a acreditar. É verdade. É o anel do dragão azul. Não há dúvidas. Esse Linley realmente é apenas um deus. A razão pela qual ele foi capaz de resistir a um ataque de alma de Deus superior foi por causa daquele anel do dragão azul. Emanuel enviou apressadamente através do sentido divino. Muitos pensamentos passaram imediatamente pela mente do ancião de cabelos dourados. Emanuel olhou para o pai. O anel do dragão azul não vai acabar em minhas mãos. No entanto, pai, contanto que você se esforce para aproveitar aquele anel do dragão azul, não deverá ser muito difícil para você. Garoto, você deveria ter me contado antes. O ancião de cabelos dourados olhou para ele. Mas me dizer agora também não é tarde demais. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 18, Punição. Na sala lateral silenciosa, Gislazon estava sentado em uma cadeira, enquanto Linley estava de pé de lado. Gislazon apenas olhou para Linley, olhou para ele em silêncio, sem dizer uma palavra. A pressão que encheu esta sala lateral fez com que Linley sentisse medo inconscientemente. O patriarca me convocou aqui, mas ele não disse nada. O que ele vai fazer? Linley estava em pânico. Depois de ficar na sala ao lado por um longo tempo, Linley finalmente não resistiu em falar. Patriarca. Gislazon, assustado com sua reflexão, olhou para Linley. Ele soltou um suspiro baixo. Aquela aura gelada e tirânica que estava presente no salão principal do palácio agora desapareceu de seu rosto. A única coisa que restou foi a dor. Gislazon suspirou. Linley, de onde você é? De outro avião. Linley disse. O avião Yulan, certo? Gislazon disse casualmente. Linley ficou surpreso. Como esse Gislazon sabia? Será que ele já havia investigado o passado de Linley? Certo. Linley assentiu. O avião Yulan. É realmente. Gislazon levantou a cabeça. Silenciosamente, uma lágrima escorreu pelo seu rosto, caindo no chão. Pingar. Ao atingir o chão, a lágrima se partiu. O patriarca está chorando. Linley ficou completamente atordoado. O líder do clã Azur Dragon, este especialista final Gislazon, estava chorando. Linley poderia até entender se Gislazon quisesse matá-lo, mas por que Gislazon apenas derramou uma lágrima? Deixe-me dar uma olhada no seu anel do dragão azul. Não há necessidade de remover a ligação de sangue. Gislazon soltou um suspiro baixo. Anel do dragão azul? Linley olhou surpreso para Gislazon. Após o caso Emanuel, ele já havia mudado a aparência do anel Coiling Dragon.
Pelas aparências externas, não havia como alguém saber que seu anel era um artefato soberano. A testa de Gislason franziu. Levantando a cabeça, ele olhou para Linley. Eu disse para você me dar seu anel do dragão azul e me deixar dar uma olhada nele. Não se preocupe. Não estou sendo ganancioso pelo seu anel do dragão azul. Eu tenho o meu. Enquanto falava, Gislason estendeu a mão direita. Linley olhou para ele. Na verdade, em sua mão direita, havia um anel completamente idêntico ao anel do dragão espiral. Só que a cor era azul. Originalmente, o pai refinou 2 artefatos soberanos que protegem a alma, um para ele usar e outro que ele me deu. Gislason disse suavemente. Linley, surpreso, olhou para o anel na mão do patriarca. Aquele anel do dragão azul era um artefato soberano completo e intacto que protegia a alma. Patriarca, vá em frente e olhe. Linley imediatamente jogou seu anel Coiling Dragon. Os olhos de Gislason brilharam e ele imediatamente aceitou o anel Coiling Dragon. Até a mão direita que ele usava para segurar o anel começou a tremer ligeiramente e lágrimas fracas apareceram em seus olhos. Pai, pai. Gislason olhou para este anel do dragão espiral como se fosse um objeto insuperavelmente sagrado. Este é o material de que foi feito. Certo, Gislason acariciou-o com os olhos fechados. Linley nunca teve certeza do que era feito o anel do dragão espiral. No plano Yulan, Linley não sabia, e mesmo agora, ele ainda não sabia. Este artefato soberano está danificado, certo? Gislason abriu os olhos e jogou o anel do dragão espiral de volta para Linley. Certo. Linley assentiu. Qual é a situação dos danos? Gislason perguntou. O artefato soberano que protege a alma aparece como uma membrana. Na superfície há um pequeno buraco. Apenas um único buraco. As outras partes estão completamente intactas. Linley não mentiu. Um único buraco pequeno? Gislason franziu a testa. Capaz de matar meu pai e o resto dos 4 soberanos, e também romper um artefato soberano. Apenas um pequeno buraco? A mente de Gislason percorreu muitas possibilidades. Só pelo buraco no artefato soberano, Gislason já havia chegado a uma conclusão sobre o assassino. Foi definitivamente uma daquelas pessoas. Assim que Gislason pensou em quem era o inimigo, sentiu-se impotente. O inimigo definitivamente não se importa com pessoas pequenas como nós. Mesmo o mais poderoso dos deuses superiores não é nada diante de um soberano. Gislason já estava à beira do precipício dos deuses superiores. Infelizmente, comparado a um soberano, ele não tinha nenhuma capacidade de revidar. O inimigo foi capaz de matar 4 grandes soberanos. O que foram alguns deuses superiores? Patriarca, o clã vai confiscar meu anel? Linley perguntou preocupado. Gislason olhou para ele e disse, já que o pai escolheu você para ser o herdeiro deste anel do dragão azul, então estar na posse deste anel do dragão azul é a vontade do pai. A vontade do pai é algo que ninguém, não importa quem seja, está qualificado para mudar. O coração de Linley se acalmou. Quando Gislason olhou para Linley, ele não pôde deixar de pensar em seu pai. No passado, seu ancestral, o dragão azul, era muito carinhoso com seu filho e sua filha. Quanto aos netos e às futuras gerações do clã, o dragão azul não se importou muito. Patriarca, estou intrigado com uma coisa. Linley não pôde deixar de perguntar. Linley ficou extremamente intrigado sobre como este Gislason reconheceu o anel do dragão azul. Ele mudou a aparência de seu anel Coiling Dragon e não emitia nenhuma aura. Como Gislason poderia dizer, só de olhar para ele, que este anel Coiling Dragon era especial? Poderia ser o material? Mas do lado de fora, a menos que se olhasse de perto, não havia como descobrir nada de incomum no material. Intrigado. Falar. Gislason revelou uma rara sugestão de sorriso. Patriarca, como você descobriu que meu anel é o anel do dragão azul? Eu não entendo. Linley disse apressadamente. Haha, Gislason começou a rir. Como um artefato soberano, uma vez que sua aura está oculta, não há como reconhecê-lo da superfície. Você também mudou a aparência do anel. Como eu poderia saber, só de olhar para ele? Linley ficou perplexo. Patriarca, então por que você disse que eu definitivamente tinha o anel do dragão azul? Por causa do seu corpo. Gislason riu. Corpo. Linley ficou intrigado. Seu corpo é extremamente poderoso. Mesmo em nosso clã Azur Dragon, o poder do seu corpo deve ser classificado como o 4º mais poderoso. Gislason disse. Mesmo os membros da 3ª e 4ª geração não podem se comparar a você em termos de força corporal. Se o corpo de uma pessoa fosse poderoso, isso significava que ela tinha um artefato soberano. Linley ainda não entendeu. No entanto, ele estava realmente orgulhoso de quão poderoso era seu corpo. O poder do seu corpo está relacionado à absorção de uma gota de poder soberano do tipo água? Gislason perguntou. Linley, bastante surpreso, assentiu. Isso é. Linley, pense sobre isso. O ancestral do nosso clã Azur Dragon era um soberano. Como poderia nosso clã estar carente de poder soberano do tipo água? Gislason perguntou a ele. Linley não pôde deixar de assentir. O poder do soberano para o soberano era como o poder divino para as deidades. Naturalmente não seria muito precioso. No entanto, esta gota de poder soberano líquido ainda tinha que ser formada através da compressão de uma boa quantidade de poder soberano divino gasoso. Gislason continuou. Cada ancião do clã possui uma gota de poder soberano do tipo água.
Mas por que praticamente nenhum deles tem corpos tão fortes quanto o seu? Linley ficou imediatamente perplexo. Certo. Esses anciãos também eram todos descendentes do clã Dragão Azul, e todos tinham a linhagem do Dragão Azul. Todos eles também tinham poder soberano. Por que seus corpos não se tornaram tão poderosos quanto o de Linley? Gislazon suspirou. Usar o poder do soberano para fortalecer e transformar o corpo. Esta foi a técnica definitiva que o pai desenvolveu somente depois que ele próprio se tornou um soberano. Pai é um soberano, mas ele não criou uma armadura de nível de artefato soberano. Isso ocorreu porque as escamas dracônicas de seu corpo, em poder defensivo, já eram comparáveis aos artefatos soberanos. Gislazon disse com muito orgulho. Linley não pôde deixar de ficar atordoado. Artefatos soberanos, os artefatos lendários mais terrivelmente poderosos. Mas seu ancestral, o Dragão Azul, na verdade era tão poderoso que seu corpo era como um artefato soberano. Para fortalecer o corpo ao nível do nosso ancestral só havia um caminho. Este caminho, porém, tinha 3 pré-condições. Gislazon disse. Primeiro, você tem que ser um membro do clã Azur Dragon. Em segundo lugar, você precisa ter a mais preciosa essência sanguínea do próprio nosso ancestral. Terceiro, você precisa ter poder soberano. Essência sanguínea? Linley ficou surpreso. Certo. E deve ser essência de sangue, depois que nosso ancestral se tornou um soberano. Gislazon suspirou. Esta essência de sangue é a essência destilada de seu sangue. Somente os descendentes do clã Azur Dragon são capazes de absorver esta essência de sangue destilada. Somente depois de absorvê-lo é que alguém pode se tornar como ancestral, para absorver naturalmente o poder soberano e fortalecer o corpo. A quantidade de essência de sangue que você absorve também determina quanto poder soberano você pode absorver. Gislazon disse. Linley pensou naquela gota dourada de sangue. Eu não sabia que essa era na verdade a essência do sangue do meu ancestral, a essência destilada do sangue dele. Seu corpo é tão poderoso que você definitivamente absorveu uma gota de essência de sangue destilada. No entanto, de onde veio essa gota que você absorveu? Gislazon continuou. Quando nosso ancestral criou esses artefatos soberanos, para fazer com que os artefatos soberanos possuíssem semisciência, ele derramou uma única gota de sua essência sanguínea neles. Assim, eu tinha certeza de que você havia adquirido um artefato soberano. Além disso, não havia outra explicação possível. Gislazon disse. Linley agora entendeu. Nosso ancestral tinha 2 artefatos soberanos. Um era um artefato soberano do tipo arma, enquanto o outro era um artefato soberano que protegia a alma. Porque eu já sei onde está o artefato soberano do tipo arma. Então eu tinha certeza de que o artefato soberano que você estava carregando só poderia ser aquele artefato soberano que protege a alma, o Anel do Dragão Azur. Ao ouvir essas palavras, as muitas perguntas que intrigaram Linley ao longo desses anos foram finalmente respondidas. Não é de admirar que eu não tenha conseguido absorver as outras 2 gotas de poder soberano. Linley disse para si mesmo. Ele absorveu uma única gota daquela essência sanguínea e, portanto, só foi capaz de resistir a uma única transformação física do poder soberano. Tudo bem, vamos sair agora. Gislazon disse. Sim, patriarca. Linley, em seu coração, não sabia se ria ou chorava. Portanto, a razão pela qual Gislazon o convocou para uma reunião privada foi porque ele queria olhar para o anel do dragão espiral e perguntar sobre os danos que ele havia sofrido. Quanto à punição, Gislazon não disse uma única palavra. Mas o que o próprio Linley não entendeu foi. Quando Gislazon o viu, pensou em seu pai, o Dragão Azul. Naturalmente, ele não puniria muito Linley. No salão principal, ele está vindo. O patriarca está chegando. Todos esses anciãos imediatamente pararam de falar e se levantaram com respeito. O rosto de Gislazon voltou à sua expressão gelada de costume, e ele caminhou até o trono na frente do palácio e sentou-se. Quanto a Linley, ele ficou ao lado dos anciãos. Linley olhou de soslaio para Emanuel, que apenas zombou dele friamente. Esse Emanuel definitivamente tem algumas ideias ruins. Se eu encontrar uma oportunidade, terei que matá-lo. Linley encontrou inúmeras ondas e tempestades em sua vida. Naturalmente, ele poderia determinar que entre ele e Emanuel o conflito estava agora no nível em que só terminaria com a morte de uma das partes. Já sei claramente o que aconteceu. O patriarca Gislazon passou seu olhar pelas pessoas abaixo. Emanuel e o ancião de cabelos dourados, ao ouvirem isso, não puderam deixar de ficar chocados. Linley desobedeceu minhas ordens. Este foi um mal-entendido perdoável. Porém, pode-se considerar que já o puni. Gislazon continuou. Linley ficou atordoado. Punido? Parecia que, embora tivessem conversado bastante, ele não havia sido punido. No entanto, todos agora também estão cientes do poder de Linley. De acordo com as regras do clã, uma vez que um membro do clã alcance o nível de poder do demônio das 7 estrelas, ele receberá a posição de ancião. Gislazon continuou. Os olhos de Emanuel imediatamente ficaram vermelhos. Os muitos anciãos no salão não puderam deixar de olhar para Linley. Mais velho? Linley estava pensando sobre Gislazon mentir sobre puni-lo, mas num piscar de olhos, a punição realmente veio.
O patriarca Gislason acenou com a mão e instantaneamente, uma capa bem dobrada, bem como um conjunto de armadura azul junto com algumas objeções dispersas, como medalhões foram direcionados para Linley. Linley ficou atordoado, mas imediatamente se curvou respeitosamente. Obrigado, patriarca. Linley aceitou imediatamente esses itens. A partir de hoje, Linley é o 36º ancião na Assembleia dos Anciãos. Gislason anunciou. Vários anciãos assentiram de maneira amigável para Linley. O ancião Garvey imediatamente enviou através do sentido divino. Linley, parabéns. No entanto, é melhor você vestir essas roupas imediatamente. De modo geral, os anciãos são obrigados a usar uniforme dentro do clã. Mas é claro que sua própria residência é uma exceção. Linley imediatamente amarrou tudo com sangue. O corpo de Linley brilhou, e aquela armadura azul com um complicado bordado dourado apareceu de repente no corpo de Linley, enquanto aquela capa brilhante e multicolorida também apareceu em suas costas. Depois de vestir o uniforme, ele agora parecia idêntico às outras pessoas no salão principal. Tudo bem, todos podem sair agora. Gislason disse. Sim, patriarca. O grupo de anciãos fez uma reverência e depois saiu. Fohan, Foiran e Emanuel, vocês dois, pai e filho, fiquem para trás. Gislason disse de repente. Imediatamente Emanuel e aquele ancião de cabelos dourados se entreolharam, parando os passos. Quanto a Linley e o resto, todos voaram. Linley despediu-se de cada um dos anciãos e imediatamente voou em direção ao desfiladeiro onde morava. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 19, Ancião. Avenida Dragão. Linley estava voando em alta velocidade pelo caminho curvo. Anteriormente, por causa do duelo de vida ou morte, irritei o patriarca. Ao sair com ele, fiquei preocupado se enfrentaria uma situação perigosa. Mas quem poderia imaginar que não só eu não seria punido, como num piscar de olhos eu me tornaria um ancião do clã. Linley olhou para a armadura azul com padrão dourado que ele usava e não pôde deixar de rir. As mudanças no mundo são realmente maravilhosas. Linley suspirou. Mais velho. Muitos dos soldados patrulhando na Avenida Dragon, ao verem Linley, imediatamente saudaram respeitosamente. Linley olhou para esses soldados patrulhando e assentiu levemente. Linley passou voando pelos muitos guerreiros patrulhando em saudação. Observando Linley passar voando, um guerreiro patrulhando franziu a testa. Este ancião, parece ser aquele Linley que participou do duelo de vida ou morte. Capitão, você também foi. Esse foi Linley, não foi? Eu não vi muito claramente. Parecia ser Linley. O capitão do time disse. Foi Linley. Eu o vi claramente. O que é aquele Linley, aquele que participou do duelo de vida ou morte, tornou-se um ancião. Muitos guerreiros patrulhadores que não assistiram ao duelo de vida ou morte ficaram intrigados. É estranho que ele tenha se tornado um ancião? Se o patriarca não tivesse chegado a tempo, o ancião Emanuel teria sido morto. Esse Lord Linley definitivamente tem o poder de um demônio de 7 estrelas. Afinal, milhares de guerreiros patrulhadores assistiram àquele duelo. Assim, enquanto Linley voava pela Dragon Avenue, ele foi reconhecido por algumas pessoas. Logo, a notícia de que Linley havia se tornado um ancião se espalhou rapidamente entre os guerreiros patrulhadores. Aqui estamos. Linley olhou para o desfiladeiro à sua frente. Seu corpo se transformou em uma raia e ele avançou direto para ela. Linley voou diretamente para a filial de Yulan. No ar, Linley viu que na porta de sua residência, um grupo de pessoas estava reunido. Baruch, Tarossi, Olivier e dezenas de outros estavam lá. Espero que Linley esteja bem. Hazard suspirou suavemente. É tão raro que nossa filial em Yulan produza um especialista como ele. Se ele estiver, inconscientemente todos na filial de Yulan consideraram Linley como porta-bandeira de sua filial. Como poderia seu porta-bandeira cair? Quem sabe como o patriarca punirá Linley? César disse com preocupação também. Pelo que vi no Vale da Morte, o patriarca é muito severo. Olivier disse com uma carranca. Não se preocupe. O patriarca não vai matá-lo, pelo menos. Baruch disse. Ele sabia muito bem o perigo que o clã das 4 bestas divinas corria atualmente. Em um momento como este, o patriarca não estaria disposto a matar nenhum de seus especialistas. Deli apenas continuou franzindo a testa, esperando em silêncio. O chefe está chegando. Bebe disse de repente enquanto levantava a cabeça para olhar para cima. Linley está vindo? O grupo de pessoas imediatamente seguiu o olhar de Bebe, olhando para o céu. Acima daquela leve neblina, uma figura humana descia em alta velocidade. Baruch e os outros só viram uma luz multicolorida embaçada e indistinta. A figura pousou. Foi Linley. Baruch, Tarossi e os outros olharam para Linley, de queixo caído. Todo o corpo de Linley estava vestido com uma armadura azul que por sua vez estava coberta com complicados padrões de bordados dourados, emitindo uma aura antiga e nobre. Aquela capa que Linley usava sobre os ombros, de maneira peculiar, tinha runas insondáveis e misteriosas sobre ela e tinha todas as cores de luz fluindo sobre ela. Era o uniforme de um ancião. Linley, Baruch, Ryan, Jilin e os outros olharam surpresos para Linley. Líder do clã. Linley riu enquanto olhava para todos. Linley, você se tornou um ancião? Os olhos de Hazard estavam esbugalhados. No clã Azur Dragon, os anciãos eram definitivamente os verdadeiros membros de alto nível do clã.
Cada ancião era um demônio de 7 estrelas, capaz de fazer com que os incontáveis membros de seu clã os venerassem e adorassem. Todos sabiam que o poder de Linley era formidável, mas quem poderia imaginar que Linley se tornaria um ancião? Todos, não fiquem do lado de fora. Vamos conversar lá dentro. Linley riu enquanto falava. Certo. Todos para a sala de estar. Baruch voltou a si e disse apressadamente, Linley, quando você saiu com o patriarca e os anciãos, o que exatamente aconteceu? Você tem que explicar claramente para nós. Ficamos intrigados por tanto tempo. Líder do clã, Linley estava prestes a falar. Você pode simplesmente me chamar de Baruch. Baruch olhou para o uniforme do ancião que Linley usava. Linley, você é um ancião agora. Há apenas uma pessoa a quem você pode agora se referir como líder do clã ou patriarca. Linley entendeu o que Baruch quis dizer e riu. Dentro do desfiladeiro, ainda vou me dirigir a você como líder do clã. Baruch, vendo a expressão no rosto de Linley, sabia que discutir seria inútil. Tudo o que ele pôde fazer foi concordar. Todos os membros importantes do ramo Yulan se reuniram. Eles ouviram Linley explicar, e Linley naturalmente apenas deu uma breve explicação, ignorando alguns segredos. Ao ouvir o que aconteceu, todos comemoraram em nome de Linley, ao mesmo tempo que se sentiram orgulhosos dele. Linley, o 36º ancião da Assembleia dos Anciãos. O status do ramo Yulan no clã Azur Dragon era muito baixo. No entanto, agora que o ramo deles produziu um ancião, o status do ramo Yulan mudou completamente. Afinal, o clã inteiro só tinha alguns anciãos. Para o seu ramo ter um ancião significava que os membros do seu clã estariam mais confiantes enquanto estivessem nas montanhas Kerit. Amanhã seguinte. Alvorecer. Quarto de Linley. Delia, eu estava planejando treinar silenciosamente até me tornar um deus superior, mas, sinto muito. Agora que sou um ancião, muito provavelmente nossa vida pacífica não durará muito mais tempo. Linley segurou Delia e pediu desculpas. Delia riu e levantou a cabeça para olhar para Linley. Você não precisa pedir desculpas. Linley. Uma voz soou na mente de Linley. Linley ficou surpreso. Ele sorriu desculpando-se para Delia. Eu não esperava que fosse tão rápido. Acabei de me tornar um ancião ontem, mas hoje alguém já veio me procurar. Vá então. Delia disse. Linley assentiu levemente, então imediatamente se transformou em um borrão, voando para fora da sala e para o céu acima do desfiladeiro. Um belo jovem vestido com o traje de Elder estava parado no ar. Foi o Elder Garvey. Linley. Garvey sorriu enquanto falava. Garvey, há algo que você precisa? Linley perguntou. Ontem você se tornou um ancião. Imagino que você não saiba nada sobre os poderes e responsabilidades dos anciãos. Garvey riu calmamente. O líder do clã ordenou que eu viesse e lhe desse uma explicação detalhada. Os olhos de Linley brilharam. Obrigado. Você vai me fazer ficar aqui enquanto falo? Garvey riu. Linley olhou ao redor. No momento ele e Garvey estavam parados no ar, acima do desfiladeiro. Esta era realmente uma maneira bastante ruim de tratar um hóspede. Ele imediatamente riu. Garvey, vamos. Venha para minha residência. Teremos uma boa conversa. Enquanto ele falava, Linley e Garvey, os dois anciãos, voaram diretamente para baixo. Neste momento, uma figura humana desceu em direção ao desfiladeiro. Foi a pessoa que Linley conheceu em seu primeiro dia nas montanhas Kerit, a pessoa que queria envergonhar o ramo Yulan, Ashu. Esses últimos dias foram tão chatos. Esses 8 grandes clãs estão sempre vigiando vigilantemente nosso clã das 4 bestas divinas, e quando nós, guerreiros patrulhadores, estamos de folga, ainda não podemos sair. Temos que ficar nas montanhas. Felizmente, em meio mês, chegará a hora da minha próxima missão de 1000 anos. Será a minha vez de patrulhar. Patrulhar é melhor do que estar sempre aqui neste desfiladeiro. Ashu estava de excelente humor, mas de repente Ashu virou a cabeça para olhar para longe. 2 figuras borradas repentinamente piscaram e desapareceram. Ei, anciãos? Ashu ficou chocado. 2 anciãos. Por que eles vieram para um lugar afastado como o nosso desfiladeiro? Este desfiladeiro era um lugar bastante remoto dentro do território do clã Azur Dragon. Como um ancião poderia vir aqui normalmente? Um desses 2 anciãos parece tão familiar visto de trás. Ashu franziu a testa. Como metade do grande vale estava coberto por neblina e como os 2 anciãos se moviam rápido demais, Ashu não os viu claramente. Esse parece um pouco parecido com Linley. Mas então Ashu riu. Como isso é possível? Linley pertence ao ramo Yulan. Embora seu poder seja excelente, como ele pode se comparar a um ancião, muito menos se tornar um? Esse pouco de habilidade que ele tem é suficiente apenas para deixá-lo se exibir aqui em nosso desfiladeiro. Ashu riu com desdém e depois voou para fora do desfiladeiro. Dentro da sala, Linley e Garvey estavam conversando um com o outro. Enquanto conversavam, Linley começou a ter uma imagem cada vez mais clara de muitos dos assuntos do clã. Ele não pôde deixar de suspirar em seu coração. O poder da Assembleia dos Anciãos é verdadeiramente enorme. Em todo o clã Azur Dragon, praticamente todos os assuntos são administrados pelos anciãos. Embora o patriarca seja poderoso, ele normalmente nunca participa dos assuntos. Garvey, ouvi você dizer tantas coisas. No clã, os anciãos são realmente responsáveis por algumas coisas. Linley riu. Eu me pergunto o que serei designado para gerenciar.
Não seja impaciente. No momento, todas as tarefas dentro do clã já têm supervisores cuidando delas. Não há falta ou abertura neste momento. Portanto, por enquanto não há nada que você precise fazer. Garvey Hill. Neste momento, você pode simplesmente aproveitar as vantagens e poderes de ser um ancião sem ter que assumir nenhuma responsabilidade. Sua residência e algumas outras coisas já foram arranjadas. Garvey disse. Além disso, agora você também pode solicitar que sua filial de Yulan seja transferida para um lugar melhor. Não há necessidade. Estou bem morando aqui. Linley franziu a testa. Garvey, pelo que você está dizendo, parece que agora não tenho nada para fazer. O clã estava atualmente em um período de crise. Como ele poderia ser tão vagaroso? É claro que você tem coisas para fazer. Só que não é agora. Espere pelo conclave dos anciãos. Garvey disse. O conclave dos anciãos é realizado uma vez a cada 1000 anos e, durante cada conclave, diferentes atribuições serão atribuídas a cada ancião. Como ancião, até lá, você também receberá algumas tarefas. Linley agora entendeu. Assim, por enquanto, continue aproveitando sua vida de lazer. Depois do conclave, você não poderá, mesmo que queira. Garvey Hill. O tipo de vida de lazer que você tem atualmente é algo com que todos os outros anciãos sonham, mas não podem ter. Linley Hill também. Oh, certo. Garvey, quanto tempo levará até o próximo conclave de anciãos? Dado que eles se encontravam a cada 1000 anos, talvez ele ainda tivesse séculos de lazer restantes. 15 dias. Garvey disse. 15 dias? Linley ficou surpreso. 1000 anos entre conclaves. Mas aconteceu que ele estava com apenas 15 dias de folga do próximo? Certo. É por isso que eu lhe disse para valorizar esses dias de lazer. Garvey riu enquanto se levantava. Tudo bem, eu preciso ir. Quando o conclave dos anciãos começar, haverá alguém que virá convidá-lo para participar. Linley levantou-se também acompanhando Garvey quando ele saiu. Dentro do desfiladeiro. Aquele Linley do ramo Yulan, ele se tornou um ancião. Impossível. É verdade. Aqueles membros do ramo Yulan disseram isso de forma tão presunçosa. Pelo que parece, não deveria ser falso. Mas, para dizer a verdade, a presunção que os membros da filial de Yulan têm agora é realmente irritante. Eles estão apenas soprando ar quente, eu aposto. O desfiladeiro rapidamente se encheu de variações desse tipo de conversa. A filial de Yulan tinha centenas de membros. Esses membros do clã, depois de saberem que Linley havia se tornado um ancião, imediatamente foram se gabar e se exibir diante dos outros ramos dentro do desfiladeiro. Todas as pessoas se preocupam com o rosto. As divindades eram as mesmas. Linley conseguiu se tornar um ancião do clã. Os membros do clã do ramo de Yulan, anteriormente perpetuamente esnobados, naturalmente queriam se exibir um pouco. Asru estava caminhando em direção à sua residência. Ele estava se preparando para sua rotação. Senhor Asru, ouvi dizer que Linley se tornou um ancião. É verdade? Várias pessoas vieram perguntar a Asru. Asru era um deus superior, uma figura formidável dentro do desfiladeiro. Não acredite na fanfarronice daquelas pessoas da filial de Yulan. Linley, torne-se um ancião? Como isso é possível? Asru riu. Além disso, ontem mesmo, eu vi Linley. Ele estava vestindo roupas comuns. O que ele não sabia era que no desfiladeiro, Linley não queria usar o uniforme de ancião o dia todo. De repente, ele olhou. De repente, ele se lembrou de como, há algum tempo, ele tinha visto aquelas figuras dos dois anciãos de longe. Uma suspeita começou a surgir em seu coração. Eu disse que era impossível. Várias pessoas imediatamente começaram a falar. O ramo Yulan produziu um ancião? Daqui a pouco, vou rodar e ficar de plantão. Vou perguntar aos outros guerreiros do clã e então saberei. Asru disse. O desfiladeiro era simplesmente muito remoto e seus especialistas eram muito poucos. Assim, também demorou muito para que aqueles que estavam dentro soubessem das notícias sobre o clã. Todas essas pessoas escoltaram Asru imediatamente e respeitosamente. Mas neste exato momento, ancião Linley, uma voz brilhante ecoou de repente por todo o desfiladeiro. Imediatamente dentro do desfiladeiro, todas as pessoas, sejam elas treinando ou conversando em pares, ou aquelas que voavam no ar, ficaram atordoadas. Asru também ficou atordoado. Imediatamente um grande número de figuras voou em direção à fonte daquela voz. Todos olharam com atenção. 3 figuras vestidas de preto voavam respeitosamente para baixo, enquanto o próprio Linley voava também. O conclave dos anciãos está começando? Linley disse. Sim, ancião. Os 3 homens vestidos de preto se curvaram. Vamos então. Linley imediatamente voou no ar, e aquelas 3 figuras vestidas de preto seguiram respeitosamente. As muitas pessoas no desfiladeiro olhavam boquiabertas para esta cena. Depois de ver Linley vestido com um uniforme de ancião, com aquela capa reluzente e reluzente, algumas pessoas ficaram realmente atordoadas. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 20, Conclave de Anciãos. Enquanto entrava no grande salão, Linley varreu com o olhar. Apenas 12 anciãos chegaram? O clã Azur Dragon tinha 36 anciãos. Os outros anciãos no salão, ao ver Linley, riram enquanto o cumprimentavam. Linley, sente-se aqui. O Elder Garvey acenou para ele. Linley se aproximou e sentou-se ao lado de Garvey.
Este conclave de anciãos foi realizado em um grande salão, onde uma grande mesa circular vermelha escura foi colocada no centro, com um anel de cadeiras ao redor da mesa. Lily varreu com seu olhar e descobriu, apenas 16 cadeiras. A mesa redonda era muito grande e havia espaço mais que suficiente para 40 cadeiras. Mas eles tinham apenas 16 cadeiras preparadas. Garvey, há apenas 16 cadeiras. Não deveria haver 36 anciãos? Lily disse suavemente. Os anciãos do desfiladeiro Bloodba não comparecem. Garvey explicou. Lily suspirou para si mesmo. Bloodba Gorge era a área mais central de todas as montanhas Kerit. Foi também o lugar onde os especialistas mais poderosos do clã Azur Dragon, do clã Vermilion Bard, do clã White Tiger e do clã Black Tortoise se reuniram. O clã Azur Dragon tinha 20 anciãos estacionados lá. Eles nem comparecerão ao conclave dos anciãos. No dia em que Lily se tornou um ancião, havia apenas 10 ou mais anciãos presentes no palácio. Nenhum único dos anciãos que estiveram na garganta do banho de sangue também apareceu naquele dia. Os anciãos de Bloodba Gorge realmente estão arriscando suas vidas para lutar pelo clã. 15 dias atrás, Lily conversou com Garvey e discutiu as responsabilidades dos anciãos. Naquela época, Garvey havia explicado a ele o Bloodba Gorge. Os 8 grandes clãs estavam sempre observando como tigres vorazes. O clã das 4 bestas divinas enfrentou um grande perigo e, embora pudessem se esconder nas montanhas Kerit e viver suas vidas lá como tartarugas escondidas em suas carapaças, dada a arrogância do clã das 4 bestas divinas, como eles poderiam se esconder para sempre? Além disso, como poderia um grande clã como o dele ser perpetuamente isolado do mundo exterior? O clã das 4 bestas divinas estava conectado ao mundo exterior, mas as pessoas que os conectavam seriam massacradas e atacadas pelos 8 grandes clãs. O clã das 4 bestas divinas aceitaria isso silenciosamente? Impossível. O clã das 4 bestas divinas contra-atacaria e desferiria contra-ataques cruéis aos seus inimigos. Assim, o Garganta do Banho de Sangue foi formado. Bloodba Gorge foi onde mais da metade dos especialistas do clã Furdivine Beas estavam reunidos. O clã Azur Dragon tinha mais de 20 anciãos e, claro, muitos demônios de 6 estrelas também estavam presentes. O requisito para entrar no Bloodba Gorge era ter o poder de um Six Star Fien, desfiladeiro do banho de sangue. O ponto de encontro das verdadeiras elites do clã das 4 bestas divinas. Os 16 anciãos estão todos presentes. Um ancião de cabelos grisalhos ao lado da mesa redonda disse claramente. Este conclave de anciãos milenar comparado ao anterior, tem um ancião adicional presente. Isso é algo digno de celebração. Muitos anciãos sorriram para Lily. Lily sorriu de volta para cada ancião em uma demonstração de simpatia, depois olhou para o ancião de cabelos grisalhos. Lily reconheceu esse ancião de cabelos prateados. Ele era o segundo ancião da Assembleia dos Anciãos, filho do patriarca Gislazon. Com relação às atribuições de todos, vamos deixar isso de lado por enquanto. O segundo ancião disse solenemente. Deixe-me primeiro explicar a todos os resultados finais da batalha de nossos mais de 20 anciões do nosso clã Dragão Azur em Bloodba Gorge, ao longo do último milênio. Os rostos de todos os anciãos ficaram solenes. Bloodba Gorge era uma representação do constante massacre e guerra entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs. Nossos mais de 20 anciões do clã Azur Dragon, no último milênio, mataram 2 demônios 7 estrelas inimigos e 36 demônios 6 estrelas inimigos. O número de outros deuses superiores mortos não foi registrado. O segundo ancião disse com força. Muitos. Lily ficou secretamente chocado. 1000 anos para as deidades era um período de tempo muito curto. Mas em 1000 anos, o clã Azur Dragon sozinho matou 2 dos demônios de 7 estrelas do inimigo e 36 de seus demônios de 6 estrelas. Quantos inimigos então eles mataram em Bloodba Gorge no total? A batalha entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs é verdadeiramente cruel. Lily disse para si mesmo. No entanto, entre os nossos mais de 20 anciãos, 2 dos nossos anciãos tiveram seu poder drasticamente reduzido. Eles eram o 21º ancião, Banden Bengdun, e o 9º ancião, Jeffs GFOC? O clone de água divino do ancião Banden foi destruído e ele não tem mais o poder de um demônio de 7 estrelas. Ele está atualmente em treinamento a portas fechadas. Quanto a Jeffs, seu clone mais poderoso, o clone da água divina, também foi destruído. Felizmente, porém, seu corpo original nunca fundiu uma centelha divina. Seu corpo original mais uma vez se fundiu com uma faísca de água divina e sua força foi devolvida. Mas deste dia em diante, ele provavelmente achará incrivelmente difícil avançar um único passo. O segundo ancião disse solenemente. Imediatamente a atmosfera no salão ficou deprimida. 2 anciãos. Um não tem mais o poder de um demônio de 7 estrelas, enquanto o outro não será capaz de avançar no futuro. Lily suspirou para si mesmo. Lily sabia quais eram as regras do Bloodba Gorge. Todos os anciãos que saíram para a batalha deixaram seus clones divinos mais fracos dentro da garganta do banho de sangue. Dessa forma, mesmo que morressem em batalha lá fora, ainda teriam um clone divino sobrevivente.
Muito provavelmente os inimigos estavam fazendo o mesmo. Embora eles tenham descrito a realização da batalha como sendo a morte de 2 demônios de 7 estrelas, muito provavelmente, os clones divinos desses 2 demônios de 7 estrelas também foram deixados em suas próprias bases. Então, para o corpo original não se fundir com uma centelha divina, na verdade há um benefício como este. O ancião chamado Jeffs teve seu clone de água divina mais poderoso destruído, mas seu corpo original nunca se fundiu com uma centelha divina, assim como Linley. Assim, o ancião poderia usar seu corpo original para fundir-se constantemente com a centelha divina do tipo água, até se tornar um deus superior. Isso porque ele já tinha os conhecimentos necessários sobre como fundir as leis da água. Assim, mesmo que desta vez ele se tornasse um deus superior através da fusão de uma centelha divina, seu poder não seria muito diferente do passado. Só que no futuro seria muito difícil avançar mais. Por exemplo, se o clone da Terra Divina de Linley fosse destruído, ele se tornaria incapaz de usar o espaço Blackstone. No entanto, Linley absolutamente poderia deixar seu corpo original continuar a fundir uma centelha da Terra Divina do Semideus, uma centelha da Terra Divina do Deus Superior e uma centelha da Terra Divina do Deus Superior. Quando chegasse a hora, Linley ainda seria capaz de executar o espaço Blackstone. Só que ele não seria capaz de fazer mais melhorias. Desta vez, além dos 2 anciãos acima mencionados que se aposentaram da Garganta do Banho de Sangue, há também 6 anciãos que lutaram na Garganta do Banho de Sangue por 3.000 anos e que se aposentarão da Garganta do Banho de Sangue. Assim, do nosso grupo de 16, é necessário que 3 preencham os cargos. Imediatamente, os anciãos começaram a conversar uns com os outros através do sentido divino ou a ponderar entre si. 3 anciãos precisam ir para Bloorba Gorge? Linley também sabia o que representava ir para Bloorba Gorge. Por causa da ordem do patriarca, punindo Emanuel para ir servir com o grande ancião, portanto de nós 16. Emanuel absolutamente deve ir para a Garganta do Banho de Sangue. Portanto, mais 2 devem ser escolhidos entre os 15 restantes. Linley não pôde deixar de olhar para o distante Emanuel pelo canto dos olhos. Emanuel permaneceu em silêncio, seu rosto imutável. Claramente, ele já sabia disso. Pessoal, vamos escolher 2 anciãos para participar. O segundo ancião olhou para todos. Uma voz soou ao lado de Linley. Foi o Elder Garvey. O Elder Garvey riu. Eu queria ir da última vez, mas em termos de poder, era mais fraco que os outros, então fui excluído. Desta vez é a minha vez, certo? Eu me indico para uma vaga. Imediatamente, outro ancião falou. Os outros anciãos estão lutando pelo clã lá fora, enquanto eu permaneço dentro da montanha. Me sinto miserável. Garvey, ainda não é a sua vez. Ainda outro ancião falou. Eu me indico. Também havia diferenças de poder entre os anciãos. Garvey era claramente bastante fraco. Quanto ao Bloorba Gorge, quanto mais poderoso era, melhor era quando eles entravam. Eu também irei. Dos 16 anciãos, uma das 3 mulheres, uma mulher de cabelos cor de jade riu. Eu realmente desejo imitar a grande anciã e servir com ela na luta pelo clã. Pelo bem do clã, eu irei também. Linley, bastante surpreso, assistiu à cena. Originalmente, ele pensava que as pessoas tentariam empurrar isso para os outros. No entanto, Linley descobriu agora que 8 dos 16 eram tão valentes a ponto de se voluntariarem, deixando de lado as preocupações relativas à vida e à morte. Suficiente. O ancião de cabelos dourados gritou franzindo a testa. Linley virou-se para olhar. O ancião de cabelos dourados era o terceiro ancião do clã, filho do grande ancião. Seu nome era Forran. Forran tinha outro status, ele era o pai de Emanuel. O ancião de cabelos dourados Forran disse em voz baixa. Eu entendo que todos desejam lutar pelo bem do clã. Mas na batalha, quanto mais poderosa for uma pessoa, melhor. Assim, em meu coração, fiz 2 escolhas. O primeiro é... Forran de repente apontou para Linley. Ancião Linley. Linley ficou ligeiramente surpreso. Forran, a questão de quem vai é uma decisão de cada pessoa individualmente. Não é uma questão que outros decidam. O segundo ancião disse. Forran franziu a testa teimosamente e disse com voz clara. Como membros do clã, e com o clã enfrentando perigo, como qualquer um de nós pode ignorar isso? Veja os 20 anciãos em Bloorba Gorge. A grande maioria deles luta lá há milhares de anos. Pelas regras, a cada 1000 anos eles podem se aposentar. Mas eles não fizeram isso. É tudo pelo bem do clã. Para fazer com que o prestígio do nosso clã Dragão Azul não diminua. Forran olhou para Linley. A razão pela qual escolhi Linley é porque o espaço gravitacional de Linley é muito incomum, com o poder da gravidade sendo milagrosamente grande. Mesmo os demônios de 7 estrelas geralmente terão sua velocidade bastante reduzida dentro de seu espaço gravitacional. Quando os especialistas lutam, se Linley coordenar com vários anciãos, seu poder pode definitivamente ser liberado com um efeito extremamente grande. Todos os anciãos no salão entenderam imediatamente. Se Linley coordenasse com vários anciões enquanto usava seu espaço gravitacional, seria de fato uma medida de apoio tremendamente eficaz. O próprio poder de Linley também ficou claro para todos. Ele supera enormemente Emanuel. A meu ver, apenas com base no poder de seu corpo, em nosso clã, Linley deveria estar em 4º lugar. Até eu sinto que sou inferior. Forran olhou para Linley. Linley, por que você não fala por si mesmo?
Você está disposto a ir? Lily riu ao olhar para Forhan. Terceiro ancião, quero perguntar quem é a outra pessoa que você escolheu? Forhan disse solenemente, as duas pessoas que selecionei. Uma é Lily, enquanto a outra sou eu mesmo. Acredito que em termos de força ninguém aqui se atreve a dizer que me superou definitivamente. Da última vez, não fui ao Blood Gorge. Já me arrependo há muito tempo. Desta vez, insisto em ir. Lily franziu a testa. A outra pessoa que Forhan escolheu era na verdade o próprio Forhan? Linley? O segundo ancião olhou para Linley. Quais são seus próprios pensamentos? Todos esses anciãos admitiram que em combate solo, alguns deles ousariam dizer que não eram inferiores a Linley. Mas em termos de combate em grupo, nenhum deles ousou dizer que era superior a Linley. No combate em grupo, o efeito do Blackstone Space de Linley era realmente bom demais. Uma vez que seu espaço Blackstone aparecesse, seu próprio poder não seria afetado, mas a velocidade do oponente cairia drasticamente. Mesmo os demônios de 7 estrelas, em uma situação de batalha como essa, seriam derrotados de forma desequilibrada. Eu irei. Linley assentiu. Linley, nada mal. Forhan riu enquanto falava. Linley apenas sorriu de volta para ele, enquanto pensava com desconfiança. Esse Forhan parece querer me forçar a ir para a garganta do banho de sangue. A maneira como ele agiu agora, se eu me recusasse a ir, muito provavelmente os outros anciãos me desprezariam. Por que ele quer me forçar a ir? Isso pode ter a ver com o filho dele, Emanuel? Tudo bem. O povo foi escolhido. Forhan, Emanuel, Linley, vocês três, após a conclusão deste conclave, podem ir diretamente para Blood Gorge. O segundo ancião olhou para Linley e os outros dois. Vocês três, cuidem-se. Cuide-se. Essas 4 palavras fizeram com que Linley se sentisse aliviado de uma sensação de pressão que ele não sabia que estava suportando. Desfiladeiro do banho de sangue? Por alguma razão, Linley de repente sentiu uma pitada de antecipação. Desde que soube que o clã estava em crise, Linley sabia que um dia ele também lutaria em nome do clã. Só que ele não imaginava que esse dia chegaria tão rápido. Linley e os outros 2 selecionados estavam indo para Blood Gorge. Naturalmente, eles não seriam designados para nenhuma outra atividade. Após a conclusão do conclave de anciãos, todos os outros 13 anciãos se despediram e expulsaram Linley, Forhan e Emanuel. Linley, eu realmente quero ir com você. Garvey riu. Lembrar. Ajude a matar alguns inimigos extras para mim. Linley sorriu e assentiu. O rosto de Garvey de repente ficou solene. Lembre-se, você precisa ter cuidado. Proteger-se é o mais importante. Matar inimigos é secundário a isso. Certo. Linley assentiu. Suficiente. Vocês 3 podem ir embora. Depois de chegar em Blood Gorge, obedeça aos comandos do grande ancião. O segundo ancião disse. Linley, Forhan e Emanuel imediatamente se despediram de cada um dos anciãos e imediatamente começaram a voar para o coração das montanhas Kerit. As montanhas Kerit foram divididas em 4 áreas principais, que cada um dos 4 clãs divinos das bestas controlava. No centro das montanhas Kerit, nas profundezas de um vale montanhoso, estava o desfiladeiro do banho de sangue, o lugar onde as elites do clã das 4 bestas divinas se reuniram. A segurança aqui é realmente rígida. Linley olhou para o ar acima do desfiladeiro. Havia um enorme número de guerreiros itinerantes em patrulha. Não apenas os guerreiros com armadura azul do clã Azur Dragon, mas também os guerreiros com armadura dourada do clã Vermilion Bard. Havia guerreiros patrulhando de todos os 4 clãs das 4 bestas divinas. Quando essas pessoas viram o grupo de 3 de Linley sobrevoar, eles imediatamente saudaram. Linley, Emanuel e Forhan voaram diretamente para as profundezas do desfiladeiro. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 21, O Grande Ancião. Nas profundezas silenciosas e sombrias do desfiladeiro Bloodba, 3 figuras humanas desciam em alta velocidade e pousavam no chão. Linley inspecionou seus arredores. Bloodba Gorge era pouco povoada. Enquanto olhava para frente, a única coisa que conseguia ver claramente era um monumento de pedra ereto. Quanto aos outros edifícios que podiam ser vistos vagamente através da névoa, não havia como vê-los claramente. Há tantos soldados do clã das 4 bestas divinas acima do desfiladeiro, mas tão poucas pessoas dentro do próprio desfiladeiro do banho de sangue. Isso faz sentido. Afinal, todos aqui são pelo menos um demônio de 6 estrelas. Linley continuou a inspecionar cuidadosamente a garganta do banho de sangue. Quanto a Emanuel e Forhan, eles avançaram com passos largos. Assim que eles se afastaram, Emanuel virou a cabeça para olhar para Linley. Linley, você nunca esteve aqui antes, certo? Não, nunca estive aqui antes. Linley não tinha nenhuma boa vontade com Emanuel. Uau! De repente, um vento frio começou a uivar. Linley sentiu seu corpo ficar frio e não pôde deixar de se assustar. O vento é realmente tão gelado aqui em Blood Gorge. Forhan não pôde deixar de rir. Linley, Blood Gorge fica no coração das montanhas Kefiri e é um local extremamente frio. O vento frio dentro do desfiladeiro faria com que qualquer semideus que viesse aqui ficasse imediatamente congelado. No entanto, para você, Linley, esse vento frio naturalmente não tem muito impacto. Elder Forhan, vamos continuar avançando. Linley não se incomodou em conversar muito com esse par de pai e filho na frente dele. Ele imediatamente avançou mais fundo no desfiladeiro.
Havia algumas pedras redondas localizadas na garganta do banho de sangue, bem como um pouco de grama selvagem. No entanto, o centro era uma estrada de pedra bem pavimentada. Em frente ao desfiladeiro Bloodba, de um lado da estrada de pedra, havia um monumento de pedra alto e maciço. O monumento de pedra estava coberto com duas palavras vermelhas escuras escritas em letra cursiva, como dragões voadores ou fênix dançantes. As duas palavras eram banho de sangue. Linley, ao ver essas duas palavras, sentiu uma aura sanguinária e assassina emanar delas. E ele não pôde deixar de sentir seus próprios desejos assassinos surgirem em resposta. Forhan, Emanuel, então desta vez são vocês dois. Haha, uma risada clara e direta soou. Linley virou-se para olhar e viu um homem de meia idade, amável e de aparência amigável, rindo enquanto se aproximava. Este homem tinha costeletas compridas, mas eram muito bem aparadas, dando-lhe uma aparência bastante fresca e elegante. Linley olhou para os recém-chegados. Araus, Eralce. Forhan riu e foi cumprimentá-lo, dando um grande abraço no homem das costeletas. Muito tempo sem ver. Já faz algum tempo desde que nos conhecemos. Este homem chamado Araus também sorriu para Forhan, depois olhou para Linley. Um tanto intrigado, ele disse, eu sabia que desta vez 3 anciãos viriam, mas nunca conheci este antes. Ah, eu sei. Araus tinha uma expressão de súbita compreensão no rosto e riu ao dizer a Linley, no Vale do Banho de Sangue, ouvi dizer que nosso clã Dragão Azul tem um novo ancião. Eu sou Araus. Ancião Linley, certo? Araus riu enquanto estendia a mão. Certo. Ancião Araus, saudações. Linley riu e estendeu a mão também. Linley teve uma boa impressão de Araus, mas quanto a Forhan e Emanuel, Linley, do fundo do coração, não gostava desse par de pai e filho. Tanto Emanuel quanto Forhan o fizeram se sentir sinistro e cruel. As ações reais de Emanuel, por sua vez, confirmaram o julgamento de Linley. Recebemos calorosamente vocês 3. Venha, vamos conhecer o grande ancião. Araus riu. Mãe? Os olhos de Forhan não puderam deixar de brilhar. Linley olhou de lado, vendo a expressão nos rostos de Forhan e Emanuel. Os dois estavam claramente ansiosos para conhecer o grande ancião. O grande ancião e patriarca Gislazon eram irmãos reais, irmão e irmã, e no clã, seu poder perdia apenas para o do patriarca. Linley, já faz muito tempo que nosso clã não teve um novo ancião. Araus disse calorosamente. Ouvi dizer que você já brigou com Emanuel e que você é incrivelmente forte. No futuro, quando você lutar pelo clã, você definitivamente terá que ganhar alguma glória para o nosso clã Azur Dragon. Definitivamente. Linley riu e assentiu. Forhan, vendo como Araus conversava continuamente com Linley, não pôde deixar de interromper. Araus, qual é a situação atual na luta entre nosso clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs? Quão bom pode ser? Araus balançou a cabeça e suspirou. Os 8 grandes clãs estão simplesmente contando com números superiores para vencer. Todos combinados, seus 8 clãs têm mais demônios de 7 estrelas do que nós. Se continuarmos lutando assim, provavelmente em apenas 10 ou 20 mil anos, todo o nosso clã das 4 bestas divinas terá menos de 10 demônios de 7 estrelas. Ao ouvir isso, Linley ficou chocado. Em 10 ou 20 mil anos, perderemos tantos. Linley não pôde deixar de dizer. Atualmente nosso clã das 4 bestas divinas deve ter quase 100 demônios de 7 estrelas. Só o clã Azur Dragon tinha 36. Os 4 clãs combinados deveriam ter mais de 100 demônios de 7 estrelas. Como seria possível que, num período tão curto de 10 ou 20 mil anos, restassem apenas 10? Linley, ouvi dizer que você se juntou ao clã recentemente. Araus disse resignadamente. Você não está muito familiarizado com a situação. No entanto, confio que no conclave dos anciãos você deveria ter aprendido sobre nossas perdas nos últimos 1000 anos. Linley assentiu. Nos últimos 1000 anos, eles mataram 2 demônios de 7 estrelas inimigos, enquanto 2 de seus próprios demônios de 7 estrelas também foram enfraquecidos. Só nosso clã Dragão Azur perdeu 2 demônios de 7 estrelas nos últimos 1000 anos. Claro, Jeffs, ao usar seu corpo original para se fundir com uma centelha divina, será capaz de recuperar suas forças. Mas ainda assim, ele terá perdido qualquer chance de ganhar força no futuro. Araus disse, em 1000 anos, nosso clã das 4 bestas divinas, todos combinados, perdeu 5. Em períodos especialmente brutais, é normal perder até 10 anciãos. Você faz as contas. Quantos perderemos em 10 mil anos? Linley fez as contas e ficou atordoado. Em 10 mil anos, pelo menos 70 ou 80 anciões estariam condenados. É por isso que eu disse que se isso continuar, em 10 ou 20 mil anos, nosso clã terá perdido quase todos os nossos demônios de 7 estrelas. Araus disse amargamente. Nada que possamos fazer. Os 8 grandes clãs. Mesmo que esgotemos todos os nossos anciãos contra eles, eles provavelmente ainda terão metade de seus demônios de 7 estrelas restantes. Linley assentiu. Assim que chegou ao clã Azur Dragon, Linley ouviu dizer que qualquer um desses 8 grandes clãs era comparável ao clã Azur Dragon. O número de demônios de 7 estrelas nos 8 grandes clãs, todos combinados, definitivamente era muito maior do que o número que o clã das 4 bestas divinas tinha. Linley, você sabe quantos anciãos tínhamos antes da morte do ancestral? Araus disse. Quantos? Linley perguntou. Mais de 60.
E essa foi apenas a nossa tribo Azur Dragon. Arauz disse, e Linley não pôde deixar de suspirar em estado de choque. Não é de admirar que tenha sido dito que os membros do clã das 4 bestas divinas dominaram cada um dos planos principais. Não só tínhamos um forte apoiante, como também tínhamos um poder tremendo. Só que enquanto estávamos nos reagrupando, os inimigos atacaram de todas as direções. Linley, você deve entender que os clãs que nos perseguiram até o Reino Infernal representam apenas a minoria. Temos muitos inimigos nos outros planos. Arauz disse resignadamente. O clã das 4 bestas divinas realmente tinha muitos inimigos. Até 8 clãs ainda os perseguiam. Muito provavelmente quando o clã das 4 bestas divinas se espalhou por cada um dos planos principais, o número de inimigos que eles tinham era muito maior do que o número atual. Tudo o que podemos fazer é dar tudo de si. Forhan disse solenemente. Certo. Só podemos dar tudo de si. Arauz disse também. Se apenas nos escondermos nas montanhas Kerit como tartarugas em uma carapaça e nem mesmo revidarmos, provavelmente nos tornaremos motivo de chacota dos principais clãs do Reino Infernal. Nosso clã das 4 bestas divinas não pode ser humilhado assim. Enquanto conversavam, Linley e os outros estavam se aprofundando no Bloodba Gorge. Dentro do Bloodba Gorge havia uma série organizada de edifícios dispostos em fileiras como soldados, divididos em várias áreas. No caminho, Linley também encontrou pequenos grupos de especialistas, todos com pelo menos o nível de poder do demônio das 6 estrelas. Linley não pôde deixar de suspirar de espanto. Esta é a verdadeira base de um grande clã. E um grande clã que caiu, ainda por cima. Linley ficou surpreso e ao mesmo tempo atordoado pela selvageria da guerra entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs. Chegamos ao Palácio do Dragão Azur, Arauz disse. Linley levantou a cabeça. Na frente havia um prédio com pelo menos 30 metros de altura, de cor completamente vermelha escura. Na ponta do prédio havia algo que brilhava fracamente com luz azul. Havia 4 edifícios com esta aparência em Bloodba Gorge. O grande ancião está no 5º andar do Palácio do Dragão Azur. Este palácio é o lugar onde normalmente nos reunimos. Arauz disse. Ele conduziu Linley, Emanuel e Forhan diretamente para o 5º andar. Todo o Palácio do Dragão Azur, na verdade, nem sequer tinha uma única empregada ou servo dentro. O salão principal do 5º andar parecia bastante amplo e vazio. Onde está o grande ancião? Linley olhou ao redor do salão principal, intrigado. Linley de repente teve um pressentimento e se virou para olhar para a lateral do corredor. Ele viu uma figura humana alta e esbelta voar, todo o seu corpo envolto em um longo manto preto. Seu gracioso cabelo verde jade caía até a cintura, e seu rosto estava coberto por uma máscara prateada que tinha uma luz estranha fluindo sobre ele. Quando essa pessoa entrou no salão principal, Arauz e os outros ficaram em silêncio. Ela é a grande anciã? Linley olhou para essa pessoa com atenção. Uau! O longo manto da mulher misteriosa farfalhou quando ela se sentou no assento principal do corredor. Ela varreu todos os presentes com seu olhar gelado, parando momentaneamente em Linley, e então disse com uma voz fria e clara, vocês todos podem se sentar. Sim, grande ancião. Os 4 responderam respeitosamente. Linley, intrigado, olhou para Forhan. Supostamente Forhan era filho do grande ancião, mas ele também se dirigiu a ela como grande anciã. Em seu coração, ele ficou confuso, mas Linley ainda sentou-se ao lado de Forhan e dos outros. Linley, o grande ancião disse de repente enquanto olhava para Linley. Grande ancião. Linley curvou-se ligeiramente. Ouvi dizer que você derrotou Emanuel e depois se tornou um ancião. O grande ancião disse friamente. Correto. Linley respondeu imediatamente, mas em seu coração ele ficou confuso. O que o grande ancião quer dizer com isso? Ela está me avisando ou... Afinal, Emanuel é neto dela. Embora não tenha entendido, Linley permaneceu calmo. Eu sei que você e Emanuel têm algumas dúvidas um sobre o outro. No entanto, espero que vocês dois sejam unidos e possam trabalhar um com o outro. O grande ancião disse. Linley ficou surpreso. Ele não pôde deixar de olhar para Emanuel, que também estava olhando para Linley. Trabalhar junto com ele? Linley sentiu que isso era uma grande piada. A voz do grande ancião era como aço em choque. Desde que o pai caiu, nosso clã das 4 bestas divinas tem estado em apuros sem precedentes. Embora agora estejamos todos reunidos na província de Índigo, ainda enfrentamos constantes desafios e provocações. No entanto, somos o clã das 4 bestas divinas. Nós, os membros do clã das 4 bestas divinas, não nos permitiremos ser humilhados. Embora possamos nos esconder nas montanhas Kerit como uma tartaruga em sua carapaça, nossos orgulhosos membros do clã não se submeterão e serão humilhados. Um ancião após o outro, liderando as elites do nosso clã, saiu para lutar contra o inimigo. Qualquer um que desafie ou provoque nosso clã será punido. Os especialistas do nosso clã das 4 bestas divinas não são tão numerosos quanto os desses 8 grandes clãs. Portanto, devemos absolutamente estar unificados. A grande anciã passou a olhar pelas pessoas presentes. Linley, não me importa que tipo de problemas você e Emanuel tiveram no passado. De hoje em diante, vocês dois não poderão lutar um contra o outro. Se tal coisa acontecer, eu serei o primeiro a matar vocês dois. Sim, grande ancião. Linley e Emanuel responderam em uníssono.
Nosso Azur Dragon Palace tem no total 20 esquadrões. Atualmente existem 3 times que não possuem capitão. Eles são o Esquadrão 13, o Esquadrão 15 e o Esquadrão 19. O grande ancião disse calmamente. Eu farei os preparativos. Linley deu um passo à frente. A partir de hoje, você será o capitão do Esquadrão 13 do clã Azur Dragon em Blood Gorge. Sim, Linley reconheceu respeitosamente. O olhar do grande ancião se voltou para Forhan, sua voz tão fria como sempre. Forhan, a partir de hoje, você será o capitão do Esquadrão 15 do clã Azur Dragon em Blood Gorge. Sim, Forhan deu um passo à frente e reconheceu respeitosamente. Emanuel, a partir de hoje, você será o capitão do Esquadrão 19 do clã Dragão Azur em Blood Gorge. Emanuel também avançou e concordou. Muito bom. O grande ancião assentiu levemente e depois olhou para Arauz. Arauz, agora você pode levar Linley até a localização do Esquadrão 13. Depois, volte. Tenho uma tarefa para você. Uma tarefa? Os olhos de Arauz brilharam. Primeiro leve Linley para a casa dele. O grande ancião ordenou. Sim. Arauz imediatamente se virou e olhou para Linley, que assentiu e depois seguiu Arauz. Ao sair, Linley ouviu a voz do grande ancião. Forhan, Emanuel, você fica aqui. Há algo que discutirei com você. E então, Linley e Arauz deixaram o Palácio do Dragão Azur. Livro 17, Prefeitura de Índigo. Capítulo 22, Conforto. Por que esse grande ancião fez com que Forhan e Emanuel ficassem para trás? Linley sentiu-se desconfiado. O grande ancião, superficialmente, disse que temos que estar unidos, mas no final, Forhan ainda é seu filho e Emanuel ainda é seu neto. É improvável que ela seja completamente imparcial. Uau! Um vento frio passou, interrompendo a reflexão de Linley. Linley e Arauz caminharam juntos pela estrada de pedra. Havia alguns pátios de cada lado da estrada de pedra, todos parecendo bastante simples. Linley e Arauz estavam pensando em seus próprios assuntos e por isso não conversaram um com o outro. Ah, Linley! Arauz riu de repente. Desculpe. Eu estava pensando na minha tarefa. Eu tenho negligenciado você. Está bem. Linley disse divertido. Contanto que você não me leve para o caminho errado. Blood Gorge é muito grande. Há menos de 1000 pessoas aqui, todas juntas. Como eu poderia me perder? Alhaut riu. Seu Esquadrão 13 tem um total de 10 membros do esquadrão, todos especialistas do clã. Eles estão todos pelo menos no nível do demônio de 6 estrelas, e alguns deles estão se aproximando do nível do demônio de 7 estrelas. Arauz avisou. Linley, não o subestime. Afinal, não há uma grande diferença entre 6 Starfiends e 7 Starfiends. Linley assentiu. Por exemplo, aquele Learmont que ele encontrou no continente Redud era um demônio de 6 estrelas, mas ele estava quase no nível de um demônio de 7 estrelas no poder. Alguns são habilidosos em ataques de alma, outros se especializam em ataques materiais, enquanto outros ainda se especializam em escapar. Todo mundo também tem suas próprias técnicas especiais. Alguns dependem do som, outros dependem do veneno. Em suma, os demônios de 6 estrelas não são necessariamente mais fracos que os demônios de 7 estrelas. Contanto que você os lidere bem, dê uma boa orientação e aproveite as fraquezas dos inimigos, não será impossível superar um déficit de poder. Arauz disse. Bem dito. Linley assentiu em aprovação. Por exemplo, antes de ele próprio ter passado pelo batismo ancestral, ele era capaz de derrotar um demônio de 7 estrelas especializado em ataques materiais, mas tinha medo de demônios de 6 estrelas que se especializavam em ataques de alma. O poder não era um conceito absoluto. Arauz, olhe, a aura que esses guerreiros têm é extraordinária. Linley viu que ao longe havia 3 guerreiros vestidos de sangue andando na estrada. Esses 3 tinham rostos insensíveis e sombrios. Mesmo sorrindo, faziam os outros sentirem uma grande pressão. Isso porque especialistas como eles estavam cheios de intenção de matar. Todos os guerreiros de Blood Gorge encontraram inúmeras batalhas de vida ou morte. Naturalmente, eles carregaram consigo a aura dessas batalhas. Arauz disse em elogio. Chegamos ao Esquadrão 13. Arauz disse de repente. Linley viu também que à frente havia um pilar de pedra, no topo do qual estava gravada a palavra 13. Nas laterais do pilar de pedra havia nomes gravados, alguns dos quais eram vermelhos. Os nomes no topo são os dos membros do Esquadrão 13 dos últimos 10.000 anos. Arauz disse solenemente. Um único esquadrão geralmente tem 10 membros. Cada vez que um membro do esquadrão morre, ele será substituído. Os membros falecidos do esquadrão terão seus nomes vermelhos. Linley olhou atentamente para cada um dos nomes. Esquadrão 13. Arauz surgiu de repente. Instantaneamente pessoas saíram voando dos quartos próximos ao pilar de pedra, cada uma delas vestida com um uniforme de guerra cor de sangue. Num piscar de olhos, todos os 10 membros do Esquadrão 6 Starfien chegaram. Linley olhou cuidadosamente para eles. 8 homens, 2 mulheres. Esses 10, julgando apenas pela aura, são todos extraordinários. Eles parecem 10 Learmontes. Linley disse para si mesmo. Quando ele acabou de entrar no Reino Infernal, como poderia Linley ter imaginado que hoje ele estaria comandando 10 demônios de 6 estrelas? Ancião Arauz? Uma mulher com cabelo curto cor de jade disse.
Quem é essa pessoa ao seu lado? Os outros demônios 6 estrelas também olharam para Linley perplexos. Eles claramente não reconheceram Linley. Este é o mais novo ancião do nosso clã Dragão Azur, Linley. Arauz disse. Ele também é o capitão do seu esquadrão 13. Capitão? Os 10 demônios 6 estrelas se entreolharam. Ele realmente é um ancião? Um homem perguntou. Rindo, Linley sacudiu a mão, revelando o medalhão. Este foi o medalhão do ancião que ele recebeu depois de se tornar um ancião. Ao ver este medalhão, os 10 membros do esquadrão não ficaram mais em dúvida. Todos disseram respeitosamente, capitão. Qualquer um dos esquadrões de batalha dentro de Blood Gorge tinha um ancião como capitão. Assim, quando viram que Linley era um ancião, naturalmente o reconheceram como seu capitão. Capitão, meu nome é Meilina em ponto. A mulher de cabelo Jade riu. Eu me pergunto, capitão, se você pode demonstrar sua técnica definitiva para nós? Linley ficou um pouco surpreso, depois olhou para os outros demônios 6 estrelas. Nenhum deles disse nada, mas pelos seus olhares, era evidente que queriam que Linley fizesse uma demonstração. Linley pensou consigo mesmo. Parece que os soldados tanto nos planos materiais quanto nos planos superiores são todos iguais. Para ser um bom comandante, primeiro você precisa impressionar seus subordinados. Como poderiam os Six Starfiends não ter seu próprio orgulho? Se eles não testemunhassem pessoalmente o poder de Linley, como poderiam se submeter voluntariamente? Vocês, Arauz riu. Então vou deixar você experimentar por si mesmo. Linley riu calmamente. Imediatamente, uma luz amarelada e embaçada surgiu, formando instantaneamente um grande globo de luz que cobria todos os 10 membros do esquadrão. Espaço Pedra Negra. O súbito aparecimento do espaço Blackstone fez com que os 10 demônios das 6 estrelas fossem pegos completamente desprevenidos. 3 deles até balançaram, quase caindo antes de usarem apressadamente as mãos para se levantarem do chão. No espaço Blackstone, até mesmo os demônios das 6 estrelas ainda sentiriam aquela gravidade surpreendente. Quando você está sob uma pressão tão tremenda, diga-me, seria fácil para mim matá-lo? Linley riu calmamente. Os 10 membros do esquadrão, tendo experimentado aquela gravidade terrível, entreolharam-se e riram. Capitão. Os 10 caíram simultaneamente de joelhos, prestando-lhe seus respeitos. Eles se submeteram completamente. Linley riu e depois retirou seu Blackstone Space. Todos vocês podem se levantar. Capitão, isso é maravilhoso. Com o seu espaço gravitacional, ao lutar contra os inimigos, teremos uma enorme vantagem. Um homem musculoso disse com entusiasmo. No espaço gravitacional, os movimentos do inimigo serão restritos, mas os nossos não. Mesmo que o inimigo seja um demônio de 7 estrelas, eu ainda ousaria dar-lhes uma boa luta. O fato de a força pessoal do capitão ser forte não deixaria esses membros do esquadrão muito entusiasmados. Afinal, a força do capitão era uma questão pessoal. O que realmente os fez foi quando um capitão era habilidoso em técnicas de apoio e capaz de ajudar todos os membros do esquadrão, como Linley. Contanto que Linley não aplicasse o espaço gravitacional a eles, eles poderiam facilmente lutar contra demônios de 7 estrelas mais poderosos. Qual o seu nome? Linley riu ao olhar para o homem musculoso à sua frente. Meu nome é Shanta. O homem musculoso riu imediatamente. Todos vocês, apresentem-se para mim. Linley riu enquanto olhava para seus subordinados. A partir de hoje, desde que não estivesse morto, ele seria o líder deste esquadrão. Eles lutariam juntos e compartilhariam a vida e a morte juntos. Linley valorizava profundamente esses seus subordinados. Esses membros do esquadrão também estavam muito entusiasmados, agora que tinham um capitão cuja técnica definitiva era uma habilidade de suporte. Eles naturalmente estavam muito entusiasmados ao conversar com Linley. Linley, o vizinho Arauz finalmente falou. Desculpas. Linley disse imediatamente. Enquanto conversava com eles, esqueci que você, ancião Arauz, ainda estava aqui. Arauz balançou a cabeça e riu. Está bem. No entanto, não posso ficar aqui por muito mais tempo. O grande ancião tem uma tarefa para mim. Eu tenho que fazer uma viagem. Arauz se separou de Linley, que se mudou para a residência do capitão do Esquadrão 13. Deste dia em diante, Linley teve que liderar esses 10 demônios de 6 estrelas na batalha contra os 8 grandes clãs. O tempo passou rapidamente e num piscar de olhos, mais de um ano se passou. Dentro daquele desfiladeiro nas montanhas Kerit, Delia estava apoiada no braço de Linley, encostada nele enquanto os dois passeavam juntos. Linley olhou para Delia ao seu lado e em seu coração surgiu um sentimento lento e gentil. Linley gostou profundamente desse tipo de sentimento caloroso. Linley, a princípio, pensei que quando você se tornasse capitão naquela garganta do banho de sangue, você iria imediatamente se envolver em batalhas e não teria tempo para me acompanhar. Acontece que as batalhas são bastante raras. Delia valorizava especialmente o tempo que ela e Linley passavam juntos. O clã estava em crise. Delia sabia disso e não forçaria Linley a fazer nada. Foi o suficiente para ela valorizar o que eles tinham. Já sou capitão há um ano, mas não participei de uma única batalha. Linley riu calmamente. Na verdade, o número de batalhas que cada esquadrão em Blood Gorge trava é bastante baixo.
Somente que cada batalha é contra os melhores especialistas dos clãs inimigos, e em cada batalha, a vida e a morte são separadas por apenas um fio de cabelo. Temos 7 Starfiends, mas eles também têm e na verdade têm ainda mais. Estamos em uma posição de fraqueza. Lilei também sentiu a pressão, e ao mesmo tempo, sentiu que também não estava agindo certo com Delia. Seja no plano Yulan ou aqui no Reino Infernal, Delia sempre o apoiou silenciosamente. Mesmo enquanto vagavam em todas as direções e enfrentavam uma crise após a outra, Delia nunca reclamou. Enquanto eu não tiver nenhuma missão, estarei sempre ao seu lado. Lilei disse gentilmente no ouvido de Delia, enquanto ao mesmo tempo a beijava pelo lóbulo da orelha. O rosto de Delia instantaneamente ficou ligeiramente rosado. Estamos ao ar livre. Delia imediatamente olhou em volta. Ela não pôde deixar de olhar para Lilei com as bochechas coradas. Lilei apenas riu. Não importava que tipo de batalhas ou dificuldades ele encontrasse, quando estava com Delia, Lilei se sentia incrivelmente relaxado. Com Delia aqui, sua alma tinha um porto para onde retornar. No segundo ano, Lilei serviu como capitão do Esquadrão 13. Blood Gorge não tinha muitas exigências de seus capitães, que normalmente eram capazes de viver em outros lugares nas montanhas Kerit. Se houvesse uma tarefa, eles naturalmente seriam informados. Quanto aos membros comuns do esquadrão, a cada ano, eles tinham permissão para ficar um mês fora do desfiladeiro. Mais velho. Enquanto Lilei caminhava pela estrada de pedra dentro da garganta do banho de sangue, alguns guerreiros vestidos de sangue o chamaram respeitosamente ao vê-lo. Isso era verdade não apenas para o clã Azur Dragon, mas também para o clã White Tiger, ou os outros 2 clãs. Em Blood Gorge, eles eram todos iguais. Depois de tanto tempo todos reconheceram Lilei. Araus. Lilei viu para sua surpresa, que ao longe havia uma figura familiar. Araus. Só que Araus tinha uma expressão terrível no rosto. Lilei imediatamente se aproximou e Araus viu Lilei também. Lilei. Araus forçou um sorriso. Araus, já faz um ano que não te vejo. Sua missão está completa? Lilei riu. A missão está completa. Araus soltou um suspiro baixo. O que é? Lilei teve uma má premonição. Araus olhou para Lilei, um olhar amargo em seus olhos. Lilei, você não percebeu que este corpo é um clone do vento divino? O certo. Lilei examinou-o cuidadosamente e Araus suspirou. Os inimigos desta missão eram muito poderosos. Apenas 4 dos 10 membros do meu esquadrão 6 estão vivos. O resto morreu. Meu clone mais poderoso, o clone da água divina, também foi destruído. Lilei ficou atordoado. O tipo mais poderoso de clone divino para a grande maioria dos membros do clã Azur Dragon era um clone divino de água. Se Lilei tivesse vivido dentro do clã das 4 bestas divinas desde que era jovem, ele também teria passado pelo batismo ancestral em tenra idade. E muito provavelmente ele também treinaria principalmente na água, e não na terra como fazia atualmente. Então você, Lilei, não sabia o que dizer. Meu clone divino da água está terminado. O que posso fazer? Araus balançou a cabeça. No futuro não serei mais um ancião. Eu não tenho esse nível de poder. A razão pela qual vim hoje foi para relatar isso ao grande ancião. Quando os anciãos saíssem para a batalha, eles deixariam seus clones divinos inúteis para trás. Um dos motivos foi poder fornecer rapidamente relatórios de inteligência a Blood Gorge. A segunda era preservar uma vida. Araus, não fique muito desanimado. Lilei não sabia o que dizer. Araus respirou fundo. O que há para ficar desanimado? Quando eu voltar, vou treinar forte. Chegará o dia em que meu clone do vento divino se tornará igualmente poderoso. Quando esse dia chegar, irei procurar aquele grupo de bastardos mais uma vez. Uma luz selvagem apareceu nos olhos de Araus. Lilei, vendo a expressão no rosto de Araus, não pôde deixar de ficar surpreso. Lilei de repente percebeu que com esse ciclo constante de vingança, o ódio entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs estava ficando cada vez mais profundo. Os especialistas do clã das 4 bestas divinas estavam morrendo, mas também os especialistas dos inimigos. Se isso continuasse, o resultado final seria definitivamente um caso em que um dos lados seria eliminado. Lilei, em batalha, você não pode mostrar nenhuma piedade. Estas não são batalhas comuns. Entre o nosso clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs, nunca haverá um dia de reconciliação. Assim que tiverem uma chance, eles irão matá-lo impiedosamente. Araus avisou. Não se preocupe. Lilei veio do plano Yulan. Ele sabia qual era o momento apropriado para mostrar misericórdia e qual era o momento apropriado para ser implacável. Ser misericordioso com os membros dos 8 grandes clãs era o mesmo que ser implacável com os membros do seu próprio clã. Ancião Lilei. Um guerreiro vestido de sangue veio correndo de longe. Lilei virou-se para olhar. O que é? Lilei não reconheceu este guerreiro vestido de sangue. O guerreiro vestido de sangue curvou-se respeitosamente. O grande ancião está pedindo para você vê-la, ancião Lilei. Lilei sentiu uma onda de excitação. Ele era o capitão deste esquadrão 13 há quase um ano, mas esta foi a primeira vez que o grande ancião o convocou. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 23, Recebendo a Ordem. Uma missão finalmente chegou? Lilei virou-se para olhar para Araus, dizendo-se desculpando. Araus, preciso falar com o grande ancião.
Arauz, com o rosto solene, disse imediatamente Linley, o grande ancião não irá convocá-lo sem uma razão. Para ela estar convocando você agora, há 90% de chance de que isso tenha a ver com você lutar contra os 8 grandes clãs. Linley, você deve ter cuidado. Os 8 grandes clãs são realmente formidáveis. Eles conseguiram forçar o clã das 4 bestas divinas a uma situação como esta. Se não fosse pelo Lorde Prefeito da Prefeitura Índigo, o clã das 4 bestas divinas poderia até ter sido erradicado. Como poderiam os 8 grandes clãs não ser poderosos? Vou ser cuidadoso. Linley riu, então imediatamente se virou e moveu-se em alta velocidade em direção ao Palácio do Dragão Azul do Grande Ancião. O guerreiro vestido de sangue também o seguiu imediatamente. Arauz observou Linley sair e então disse suavemente, Irmão Linley, você tem que voltar vivo. Cada clã dos 4 clãs divinos das bestas e os 8 grandes clãs poderiam ser classificados entre os 20 melhores clãs de todo o Reino Infernal. Muitos clãs antigos se mudaram de outros planos para cá, reunindo-se aqui para travar uma batalha selvagem. Esse tipo de batalha em larga escala entre clãs supremos era algo que os 4 planos superiores talvez não vissem nenhuma vez em incontáveis anos. Especialistas contra especialistas. Neste tipo de guerra, as verdadeiras batalhas foram realizadas principalmente por 6 Starfiends e 7 Starfiends. Batalhas nesse nível. De modo geral, quantos especialistas nesse nível um único clã poderia ter? Afinal de contas, no Reino Infernal, qualquer clã que tivesse um único demônio de 7 estrelas seria considerado um clã formidável. No entanto, nas batalhas entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs, um demônio de 7 estrelas após o outro foi morto, enquanto demônios de 6 estrelas foram mortos em lotes. Esse tipo de batalha cruel entre clãs supremos surpreendeu os incontáveis clãs do Reino Infernal. Eles não podiam fazer nada além de assistir. Mesmo um clã tão poderoso quanto o clã Bagsha não ousaria se envolver. Afinal, a guerra foi simplesmente brutal demais. Quanto a alguém tão poderoso como Linley, neste tipo de guerra em grande escala sem retirada, ele seria um dos demônios das 7 estrelas que se envolveriam em uma batalha sangrenta pelo clã Dragão Azul. O Palácio do Dragão Azul, salão principal do 5º andar, um longo manto preto, cabelo azul solto, uma máscara prateada. Este foi o grande ancião do clã Azur Dragon. O corpo do grande ancião parecia bastante alto e esguio. Ela ficou sentada em silêncio, sem se mover. Não havia como saber o que ela estava pensando. Muito tempo depois. É hora de deixá-lo ganhar alguma experiência. O grande ancião soltou um suspiro lento. De repente, a grande anciã virou a cabeça para olhar para a porta. Ouvindo passos soarem, ela viu Linley entrar. Ao ver o grande ancião, Linley imediatamente o saudou respeitosamente. Linley cumprimenta o grande ancião. Linley, sentar. O grande ancião disse calmamente. Linley imediatamente saudou e sentou-se. Linley, você é capitão do Esquadrão 13 há mais de um ano, certo? O grande ancião disse. Sim, grande ancião. Linley respondeu. A voz do grande ancião tornou-se gentil. Você sabia que depois de derrotar Emanuel e ser promovido ao posto de ancião pelo patriarca, o patriarca e eu estivemos em discussões sérias sobre você? Linley ficou atordoado. Neste momento, a voz do grande ancião era muito amigável. Isso não poderia deixar de fazer com que Linley se sentisse confuso. O grande ancião geralmente era sempre bastante frio e sem emoção. Por que ela estava assim hoje? Também pode ser por causa do Anel Coiling Dragon? Linley disse para si mesmo. O Anel Coiling Dragon era o artefato soberano que protegia a alma do soberano, Azur Dragon. Originalmente, o patriarca queria deixar você continuar treinando. Afinal de contas, dadas as suas conquistas atuais, se você atingir o nível Igod, você definitivamente se tornará mais um trunfo do nosso clã. O grande ancião suspirou. Atualmente você é apenas um demônio de 7 estrelas. Você ainda não pode ser considerado um trunfo. Carta de trunfo? Linley olhou para o grande ancião. Se ele treinasse para o nível de Deus superior, antes de tudo, sua alma passaria por uma mudança qualitativa. Não apenas a defesa de sua alma se fortaleceria novamente, até mesmo seu espaço Blackstone e seu rugido do dragão aumentariam dramaticamente em poder. Quando dizemos trunfos, nos referimos a especialistas que superaram os demônios 7 estrelas comuns e são comparáveis aos Azuras do Reino Infernal ou aos comandantes do Purgatório. O grande ancião disse. Linley assentiu. Os Azuras infernais e os comandantes do Purgatório eram de fato muito mais poderosos que a maioria dos demônios de 7 estrelas. Por exemplo, Reigen. Linley tinha acabado de aprender o espaço Blackstone com ele e consequentemente tornou-se muito poderoso. Mas se o próprio Reigen tivesse utilizado a técnica? Além disso, o comandante do Purgatório que estava por trás do clã Bagsha Mozi, ele foi capaz de derrotar facilmente Lomil, cujo poder já havia se aproximado do nível Azura. Os Azuras do Reino Infernal, os comandantes do Purgatório. Cada um deles era um oponente terrivelmente poderoso. Eles estavam todos muito perto de estar no auge do poder possível para os deuses superiores. Em nosso clã Azur Dragon, apenas 3 pessoas, ao longo de todos esses incontáveis anos, foram consideradas trunfos. O grande ancião disse. Além de mim e do patriarca, o único outro é aquele ancião gênio, Blue Bulu. Ancião azul? Linley também conhecia essa pessoa.
Ele próprio foi reconhecido publicamente pelos muitos anciões como tendo o quarto corpo mais poderoso do clã Azur Dragon. O primeiro e o segundo corpos mais poderosos pertenciam naturalmente ao patriarca e ao grande ancião. Quanto ao terceiro, esse era o ancião gênio Blue. O poder de Blue era totalmente inquestionável. Um verdadeiro trunfo não pode ter fraquezas, seja na defesa material ou na defesa espiritual. Com base na ausência de fraquezas, é necessário ter uma técnica definitiva que permita dominar o reino infernal. Isso é um trunfo. A grande anciã balançou a cabeça. Você atualmente é apenas um deus. Embora confiando no anel do dragão Azur, você seja capaz de compensar a diferença na força da alma, imagino que o anel do dragão Azur deva estar danificado e, portanto, você ainda tem uma falha. Linley assentiu. Assim, sua fraqueza é a defesa de sua alma. Afinal, em termos de qualidade, a força da sua alma está apenas no nível de Deus. A grande anciã balançou a cabeça enquanto falava. Somente depois de se tornar um deus superior você poderá ser considerado perfeito. Quando o patriarca viu você, a voz do grande ancião continha uma pitada de alegria. Ele sabia que nosso clã teria no futuro nosso quarto trunfo. Linley não pôde deixar de rir. Naturalmente ele se sentiu feliz ao ouvir elogios. Só que Linley também sabia que ele apenas no futuro se tornaria o quarto trunfo. O grande ancião olhou para Linley e suspirou suavemente. Infelizmente você não é um deus superior. Linley não sabia se ria ou chorava. Ele disse para si mesmo, grande ancião, você sabia que se não fosse por seu neto Emanuel, eu só teria saído para lutar depois de treinar para o nível de deus superior. Além disso, foi Forran quem usou armadilhas verbais para forçá-lo a ir para Blood Gorge. Linley não tinha escolhas. Linley, como está a defesa da sua alma? O grande ancião perguntou. Mesmo se eu encontrar demônios de 7 estrelas habilidosos em ataques de alma, ousaria lutar contra eles. Linley disse com muito orgulho, mas depois disse com resignação. Mas é claro, se eu encontrar um super especialista que seja extremamente habilidoso em ataques de alma, então não serei capaz de lutar. Por exemplo, o comandante do purgatório Mozi. Essa pessoa foi capaz de controlar as almas até dos demônios de 7 estrelas. Ataques de alma tão poderosos quanto os dele definitivamente não eram administráveis para pessoas como Linley. Se for esse o caso, isso é bom o suficiente. A voz do grande ancião continha um toque de exuberância. Para tornar as coisas mais seguras, você pode emboscar as forças do clã Barbari. Na verdade, somente contra as forças deles você terá mais de 90% de chance de sobrevivência. Acima de 90% de chance de sobrevivência? E apenas contra o clã Barbari. Linley não pôde deixar de ficar sem palavras. Seu corpo era resistente e sua alma também não era fraca. Não deveria haver muitos capazes de matá-lo. Linley. A testa da grande anciã franziu-se e ela gritou. Você deve ter cuidado, cuidado. Você não pode ser nem um pouco negligente ou negligente. Cada demônio de 7 estrelas que se envolve na batalha nesta guerra entre o nosso clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs pode ser considerado um dos maiores especialistas de todo o reino infernal. Temos nossos trunfos, mas os 8 grandes clãs também têm os seus. O patriarca e eu estamos confiantes em nossa capacidade de matá-lo facilmente. O grande ancião disse friamente. Os 8 grandes clãs também têm especialistas supremos que são comparáveis a nós em poder. O coração de Linley tremeu. Este foi um despertar rude. Desde o seu batismo ancestral, ele parecia ter sido um pouco excessivamente confiante. Ele esqueceu o velho ditado. Não importa quão alta seja uma montanha, sempre há uma mais alta em algum lugar. Quem eram seus inimigos? Eles eram clãs supremos que vieram em perseguição de outros planos, e havia 8 deles no total. Atrás do clã Bagsha estava o comandante do purgatório, Mozi. O clã Azur Dragon também tinha o patriarca, o grande ancião e outros especialistas supremos. Será que os 8 grandes clãs não o fizeram? Quão poderosos seus inimigos deveriam ser para forçar o clã das 4 bestas divinas a ponto de precisar da intervenção do Lorde Prefeito da Prefeitura Índigo? Seu potencial é tremendo. Assim, não me atrevo a mandá-lo para realizar as tarefas mais perigosas. Nos 8 grandes clãs, apenas o clã Barbari, que vem do divino plano da água, não é especializado em ataques de alma. O grande ancião disse. Os outros, como o clã Bolena do Reino Celestial, ou o clã Chanel do Plano do Fogo Divino, ou o clã Ashofroft do Submundo, muitos dos especialistas desses clãs são extremamente proficientes em ataques de alma. A testa de Linley começou a ficar coberta de suor. A maioria dos especialistas do clã Bolena treinou nos Éditos do Destino. Quando Linley acabará de chegar à prefeitura de Índigo, ele assistiu pessoalmente aqueles especialistas do clã Bolen matarem facilmente um grupo de deuses superiores. Não posso ser excessivamente confiante. Não posso ser excessivamente confiante. Os inimigos são extremamente fortes desta vez. Linley lembrou a si mesmo. Contra clãs comuns ou especialistas comuns do reino infernal, ele era de fato forte o suficiente para ser arrogante e orgulhoso. Um demônio de 7 estrelas? Sim, ele era bastante poderoso. Mas nesta guerra entre o clã das 4 bestas divinas e os 8 grandes clãs, esse pouco de poder que ele tinha era suficiente apenas para ele participar. Havia muitos que eram mais poderosos do que ele. O clã Barbari origina-se do plano da água divino e, portanto, é especializado nas leis elementais da água.
As leis elementais da água não são muito adequadas para ataques de alma, mas suas defesas de alma e defesas físicas são extremamente poderosas. O grande ancião disse. Mas, a meu ver, você tem uma vantagem sobre eles. Linley assentiu. Contanto que os oponentes não se especializassem em ataques de alma, ele ainda tinha algum grau de confiança. Mas você não pode ser muito confiante. Por exemplo, nosso clã Dragão Azur também produziu alguém como você, especializado nas leis da Terra. É possível que talvez este clã da Barbária também tenha produzido um especialista especializado em ataques de alma. O grande ancião avisou mais uma vez. Entendido. Como poderia Linley ousar continuar confiante demais? Com o movimento da mão, a grande anciã recuperou um grande mapa e começou a apontar direções no mapa. Enquanto o grande ancião continuava a explicar, Linley entendeu completamente do que se tratava esta missão. Linley, deixe para trás um clone divino aqui em Bloorba Gorge, só por precaução. O grande ancião disse. Certo. Linley assentiu. Então, grande ancião, irei convocar minhas forças. O grande ancião assentiu. Linley voou diretamente para fora da janela do 5º andar, deixando o Palácio do Dragão Azur e indo para as residências do Esquadrão 13. A grande anciã observou Linley voar para longe e então disse suavemente. O clã não tem tempo suficiente. Temos que deixar Linley participar da batalha. Talvez no meio da guerra ele consiga avanços mais rápidos. Todos os membros do Esquadrão 13 reúnam-se. Temos uma missão. Linley voou para um local diretamente acima das residências do Esquadrão 13 e depois gritou. Imediatamente uma figura após a outra disparou. Instantaneamente todos os 10 foram reunidos. Aquelas pessoas que viram de longe que o Esquadrão 13 estava se reunindo oraram silenciosamente por eles. Cada vez que um esquadrão era enviado em missão, eles dançavam entre a vida e a morte. Atualmente, o Esquadrão 13 estava totalmente tripulado, mas depois que esta missão fosse concluída, quem sabia quantos restariam? Capitão, temos uma missão? Aquela mulher de cabelo já disse surpresa. Certo. Faça seus preparativos. Estamos prestes a sair imediatamente. Linley disse. Ao mesmo tempo, outro Linley voou para fora de seu corpo, entrando na residência do capitão. Parecia apenas um único clone divino, mas na realidade, este clone divino tinha 2 outros clones divinos dentro dele. Linley estava levando apenas um único clone divino para a missão. Estamos prestes a começar de novo. Todos os 10 membros do esquadrão tinham olhares solenes em seus rostos, e a maioria deles também fez seus clones divinos voarem para fora de seus corpos e retornarem para suas residências. Linley olhou para esses 10 e disse calmamente, lembre-se, nesta missão, você deve obedecer completamente às minhas ordens. Espero que assim como éramos 11 quando partimos, quando voltarmos, ainda seremos 11. Sim, capitão. Os 10 responderam em uníssono. Mudar. Linley imediatamente subiu aos céus, voando diretamente para o sul. Os 10 demônios 6 estrelas seguiram atrás dele. A primeira missão do Esquadrão 13 depois que Linley se tornou capitão estava finalmente começando. Livro 17, Prefeitura de Índigo, capítulo 24, Dê-me uma carona. Linley estava vestido com um manto azul celeste. Enquanto ele se movia pelos céus, o longo manto tremulava, agitado pelo vento. Atrás dele, aqueles 10 demônios de 6 estrelas também estavam vestidos com uniformes de várias cores. Ao travar uma batalha externa, se todos estivessem vestidos com o mesmo uniforme, seria muito óbvio e resultaria em serem facilmente descobertos pelo inimigo. Todos tenham cuidado. Nosso alvo desta vez é um esquadrão do clã Barbárie. Não importa o que aconteça, não deixe que eles nos descubram. Basta voar perto do chão. Linley instruiu, enquanto ao mesmo tempo ele voou para baixo, movendo-se perto da superfície do solo. Os 10 companheiros de esquadrão seguiram o exemplo. Não se preocupe, capitão. Não sairemos do nosso caminho para entrar na batalha. Eles não serão capazes de descobrir. Melina riu. Sair de seu caminho para entrar na batalha? Linley não pôde deixar de pensar em algumas informações que o grande ancião lhe deu antes do início da batalha. Tanto o clã das 4 bestas divinas quanto os 8 grandes clãs usaram emboscadas e também esperaram que o inimigo se aproximasse. Se, por exemplo, o clã das 4 bestas divinas não quisesse lutar, eles simplesmente se esconderiam nas montanhas Kerit, e não haveria nada que os 8 grandes clãs pudessem fazer sobre isso. Se os 8 grandes clãs permanecessem em seu próprio território e não saíssem, o clã das 4 bestas divinas também não iria até eles. No entanto, os 8 grandes clãs odiavam profundamente o clã das 4 bestas divinas, e o inverso também era verdade. Assim, eles desafiaram-se intencionalmente para a batalha, uma e outra vez. Nenhum dos lados se esconderia. Ambos os lados sabiam que esta era uma guerra de desgaste, mas os 8 grandes clãs estavam dispostos a se envolver nesse tipo de guerra, enquanto o clã das 4 bestas divinas era muito orgulhoso e não estava disposto a se submeter. Os 8 grandes clãs são bastante interessantes. Cada vez, eles seguirão rotas predefinidas. Este é apenas um desafio simples. Linley disse para si mesmo.
Dos 8 grandes clãs, 4 deles estavam localizados nas extremidades orientais da prefeitura de Índigo, enquanto 4 estavam nas extremidades ocidentais da prefeitura de Índigo. Eles estavam todos muito unidos. Eles estavam preocupados que se eles se separassem, o clã das 4 bestas divinas os quebraria um por um. Mas ao se dividir dessa maneira, não havia como o clã das 4 bestas divinas ser capaz de fazê-lo. Além disso, os 8 grandes clãs de cada lado da prefeitura Índigo frequentemente enviavam esquadrões de especialistas em patrulhas de ida e volta. Em cada viagem, eles seguiriam uma das 2 rotas predefinidas. Quaisquer membros do clã das 4 bestas divinas que encontrassem no caminho seriam mortos. Às vezes, eles até participavam de emboscadas no perímetro externo das montanhas Kerit. Como poderia meu clã das 4 bestas divinas engolir esse tipo de provocação? Eles são tão arrogantes que seguem caminhos pré-determinados. Se apenas aceitarmos isso, o clã das 4 bestas divinas se tornará motivo de chacota. Linley entendeu que em suas batalhas, os inimigos eram os desafiantes proativos. Afinal, seus especialistas eram simplesmente numerosos demais. Depois de voar por cerca de 3 dias, o grupo de Linley chegou ao seu destino, um posto avançado de inteligência localizado próximo à rota pré-determinada. Linley olhou para uma duna de areia distante, o que não era muito notável nesta área desolada e árida. Você pode sair, Linley disse calmamente. Este posto avançado de inteligência foi fornecido pelo grande ancião. A duna de areia se contorceu e então uma figura emergiu de dentro dela. Era um jovem muito esbelto, vestido de amarelo. O jovem vestido de amarelo, momentaneamente confuso, olhou para Linley, que com uma risada estendeu a mão, revelando o medalhão do ancião dentro dele. Saudações, ancião. O jovem disse apressadamente. Quando chegarão as forças do clã Barbárie? Linley perguntou. Este posto avançado de inteligência dependia do uso de alguns métodos especiais, bem como de 2 clones divinos em locais separados, para poder fornecer rapidamente relatórios de inteligência. Isso permitiu que relatórios de inteligência fossem transmitidos muito rapidamente. Mesmo a uma distância de 100 milhões de quilômetros, o receptor teria a informação assim que o remetente a enviasse. Para ser mais preciso, presume-se que sejam forças do clã Barbárie. O agente de inteligência disse. As supostas forças do clã Barbárie ainda estão a milhões de quilômetros de distância. Com base na velocidade de avanço, em 1 ou 2 dias eles chegarão aqui. Linley assentiu. Você disse presumido? Será que você ainda não está completamente certo de que são as forças do clã Barbárie? Linley perguntou, bastante preocupado. Não há como ter certeza absoluta. Esse esquadrão, de acordo com nossos relatórios de inteligência, é composto principalmente por especialistas do tipo água, mas há 2 que não o são. Só conseguimos identificá-los provisoriamente como membros do clã Barbárie, mas também é possível que este seja um esquadrão conjunto formado por 2 clãs. O jovem disse. Linley franziu a testa. Um time misto? Isso era extremamente raro. Isso acontecia porque os anciãos do clã das 4 bestas divinas geralmente carregavam uma gota de poder soberano sobre eles. Uma vez que eles não se importassem mais com a vida e a morte e ativassem aquela gota de poder soberano e fizessem tudo, até mesmo um oponente do demônio de 7 estrelas estaria condenado. Assim, o inimigo preferiu lutar cara a cara. Somente em uma circunstância especial, por exemplo, quando o alvo fosse uma figura de nível patriarca ou grande ancião, eles enviariam um esquadrão conjunto. Você pode se afastar por enquanto. Linley instruiu. O resto de vocês, sigam-me. Linley voou no ar e os 10 demônios das 6 estrelas o seguiram. O agente de inteligência ergueu a cabeça, observando-os voar para longe. Em seu coração, ele murmurou, homens do clã, vocês devem vencer. Como agente de inteligência, ele também caminhou na linha tênue entre a vida e a morte. Se ele fosse descoberto pelos inimigos, os inimigos não hesitariam em matá-lo. Além disso, a maioria destes agentes de inteligência eram muito fracos. A única esperança deles era que especialistas como Linley os vingariam se fossem mortos. A alguns milhares de quilômetros de distância do posto avançado de inteligência, o grupo de Linley parou, escondendo-se dentro de uma floresta montanhosa. Todos tinham expressões muito graves em seus rostos. Todos sabiam que uma vez iniciada a batalha, muito possivelmente morreriam. Capitão, quando os inimigos vierem, qual é o nosso plano? O grandalhão Xanda perguntou. Os outros companheiros de esquadrão também olharam para Linley. O primeiro alvo é o demônio das 7 estrelas do inimigo. Linley riu calmamente. Emboscada é inútil. Dado seu sentido divino, eles serão capazes de nos localizar. Você só precisa esperar aqui. Assim que os inimigos se aproximarem, você poderá voar para o meu espaço Blackstone e começar a batalha contra eles. Nós voamos? Imediatamente, alguns companheiros de esquadrão entenderam o que Linley quis dizer. Capitão, você não vai atacar ao nosso lado? Se eles permanecessem juntos, Linley naturalmente os incluiria dentro do espaço Blackstone e, portanto, não havia necessidade deles voarem. Certo, eu irei emboscá-los. Linley riu. O que? As 10 pessoas ficaram chocadas. Capitão, você não pode se arriscar assim. É melhor ficarmos juntos. Como você pode atacar sozinho? É muito arriscado. Mesmo que nós 10 morramos, você não pode morrer, capitão. Um homem magro disse apressadamente.
Seven Star Fiends eram extremamente preciosos para o clã. Eles representavam um poderoso pilar de apoio ao clã. Não se preocupe. Ao atacar sozinho, tenho mais de 90% de confiança no sucesso. Linley riu. Os 10 companheiros de esquadrão ficaram atordoados. Como estarei escondendo minha aura, eles só me considerarão um deus. Eles não estarão em guarda contra mim. Linley disse. A prefeitura de Índigo era como outros lugares. Havia muitas tribos por toda parte. Deuses eram muito comuns no reino infernal. O grupo de Linley, enquanto sobrevoava, encontrou alguns deuses e semideuses. Naturalmente, eles não prestaram atenção neles. Eles não vão se importar comigo, mas quando eu me aproximar deles, lançarei um ataque repentino contra eles. Isso definitivamente terá um efeito extraordinariamente bom. Linley disse com confiança. Capitão. Isso Melina disse preocupada. Com base no que podemos ver, você é realmente apenas um deus. Suas habilidades de ocultar a aura são realmente formidáveis. Mas os inimigos também são demônios de 7 estrelas. Pode haver um deles que seja capaz de detectar seu verdadeiro poder, que você é um deus superior. O fato de Linley realmente ser apenas um deus era algo que apenas um número muito pequeno de pessoas em todo o clã Azur Dragon conhecia. Por exemplo, o Patriarca e o Grande Ancião descobriram isso por conta própria. Quanto aos outros, até mesmo Emanuel acreditava que Linley era um deus superior que anteriormente escondia seu poder. Descobrir meu verdadeiro poder? Descobrir que sou um deus superior? Linley riu. Ele mesmo era realmente um deus. Por que ele precisaria esconder sua aura? Não se preocupe. O inimigo não descobrirá. Linley disse com suprema confiança. Imediatamente outro membro do esquadrão disse preocupado. Capitão, você não pode se arriscar assim. Deveríamos unir forças e atacar juntos. Se trabalharmos juntos, ainda podemos. Suficiente. Linley franziu a testa. Eu me decidi. Pare de falar. Os 10 companheiros de esquadrão se entreolharam, mas não tiveram escolha senão aceitar resignadamente. Linley era o capitão. Num momento como este, eles tiveram que obedecer às ordens do seu capitão. Este era um requisito básico. Você fica aqui. Estarei a 10 quilômetros de distância. Linley instruiu. A uma distância tão curta, assim que a batalha começar, você notará isso imediatamente. Você pode correr imediatamente para minha localização. Além disso, o sentido divino deles não será capaz de localizá-lo. De modo geral, o sentido divino de um deus superior se estendia apenas por cerca de 1000 metros. Até mesmo um demônio de 7 estrelas estava limitado a apenas alguns milhares de metros. Mas normalmente, eles estenderiam seu sentido divino ao alcance máximo? Mesmo em um esquadrão de batalha, o líder do Seven Star Fiend geralmente apenas estenderia seu sentido divino a 1000 metros, para garantir um certo grau de segurança. Lembrar, assim que a batalha começar, venha imediatamente. Mas antes que comece, você não deve se aproximar. Linley estalou. Os 10 estavam todos preocupados com Linley. Você entende? Linley rugiu. Sim, capitão. Os 10 afirmaram. Linley então voou em direção a uma seção da estrada na frente deles. Capitão, tenha cuidado. Uma voz soou por trás. Linley não pôde deixar de rir. Ele imediatamente voou mais de 10 quilômetros, onde havia uma pequena montanha de esquadrão. Linley cavou uma caverna na lateral do túnel e entrou nela. Dentro da caverna, ele foi capaz de olhar para o céu lá fora através da entrada da caverna. Vou apenas fingir ser um deus comum. Linley riu. Linley estava completamente confiante nesta emboscada. Seria uma coisa estranha se eles pudessem ver através disso. Afinal, ele realmente era um deus. O tempo passou e num piscar de olhos, um dia se passou. Uau! Linley descobriu uma figura humana voando em alta velocidade. Foi aquele agente de inteligência. No curto espaço de um dia, o agente de inteligência já havia feito vários relatórios sobre a localização do inimigo. Ancião, os inimigos estão prestes a chegar. Eles estão atualmente a menos de 10.000 quilômetros daqui. O jovem disse apressadamente. Ancião, lembre-se claramente de que os inimigos estão montando uma forma de vida metálica em forma de serpente verdijade. Menos de 10.000 quilômetros? Linley ficou totalmente alerta. Uma forma de vida metálica de um esquadrão dos 8 grandes clãs avançou bastante rapidamente, capaz de viajar 4 ou 5 milhões de quilômetros por dia. Menos de 10.000 quilômetros seriam percorridos em um curto período de tempo. Apresse-se e informe os outros. Linley instruiu imediatamente. Sim, ancião. O agente de inteligência, sabendo que a batalha estava por vir, imediatamente voou para longe. Linley imediatamente voou para fora de sua caverna. Andar sozinho nas florestas montanhosas era uma coisa bastante perigosa no reino infernal, porque outras deidades seriam frequentemente encontradas. Mas Linley queria que isso acontecesse, porque isso tornava ainda mais comum no reino infernal. Uma enorme serpente verde voou pelo ar. Era a forma de vida metálica. Ancião, você acha que o clã das 4 bestas divinas ousará nos emboscar desta vez? A forma de vida metálica tinha mais de 10 pessoas. Nos emboscar? O ancião era um homem careca, muito alto e poderoso, com pelo menos 3 metros de altura. Os outros membros do esquadrão eram todos muito altos. O mais baixo tinha 2,5 metros. Isto foi causado pela linhagem especial do clã Barbari.
Os olhos do ancião brilharam com uma luz verde e ele riu. Desta vez, temos o Sr. Mosley Malsili nos acompanhando. Eu sou especializado em ataques materiais, enquanto ele é especializado em ataques de alma. Não importa quem venha, não há como eles escaparem com vida. Cole Kelu e confio que seu clã barbárie será capaz de se livrar de qualquer um sem precisar da minha interferência. O orador era um velho careca que vestia uma túnica cinza simples. Sua orelha tinha 2 pequenas serpentes enroladas nelas. Garoto, você é um mero deus, ousa vagar pelo reino infernal? Apresse-se, entregue seu anel interespacial. Na frente de Liley, mais de 10 bandidos apareceram. Havia simplesmente muitos bandidos no reino infernal. Mesmo que Liley tenha trabalhado duro para evitá-los, no final, ele ainda encontrou alguns. Anel interespacial? Liley fingiu estar aterrorizado. Ok, vou dar a você. Haha, nada mal. Aqueles bandidos, vendo quão obediente Liley era, ficaram muito felizes. Um deles riu. Estamos com um humor benevolente e pouparemos sua vida. No entanto, você tem que se juntar a nós. Se você não, eu vou participar. Liley assentiu apressadamente. Neste exato momento, nos céus distantes, uma enorme serpente verde voava em alta velocidade. Liley ficou muito feliz. Esta era a forma de vida metálica do inimigo. E por que você ainda não entregou o anel interespacial? Um bandido gritou. Uau! Liley de repente avançou para o céu. Os bandidos ficaram surpresos, mas depois, enfurecidos, também perseguiram os céus. A forma de vida metálica passou voando, e quando Liley subiu aos céus, ele também se aproximou. Os demônios de 6 estrelas e os demônios de 7 estrelas não puderam deixar de ficar bastante infelizes. Filho da puta, um grupo de bandidos está causando problemas. Na verdade, eles cobraram até nós. Eles já haviam descoberto que as pessoas abaixo deles consistiam em deuses. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Senhores, por favor, salvem-me. Ajude-me a me dar uma carona. Essas pessoas querem me matar. Liley imediatamente voou para o lado daquela forma de vida metálica, com o rosto cheio de terror e pânico. Foda-se! Um demônio de 6 estrelas gritou imediatamente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.